is so hot, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Olá, boa noite a todos os nossos ouvintes, web espectadores. Me chamo Cristiane Medeiros, sou advogada e hoje iremos apresentar o 9º episódio do nosso Podleges, um mundo jurídico como você nunca viu. Boa noite, estamos chegando ao nosso 9º episódio, é isso mesmo? Nosso 9º episódio? É. 9º episódio. Caminhadazinha até aqui foi longa e divertida. E eu quero agradecer a vocês que estão nos acompanhando, em especial a nossa colega, a nossa amiga que estudou com a gente, Aurineide. Ela que me mandou mensagem esses dias dizendo que não perde um episódio nosso. Dei um recadinho pra ela, um alôzinho pra ela aí, Paulo. Aurineide, doutora Aurineide também é advogada. Doutora Aurineide, boa noite, doutora Aurineide. Um beijo, doutora Auri, estamos com saudades, esperamos você um dia aqui também no nosso episódio. Muito obrigado pelo seu carinho, viu? E pedir a vocês que nos acompanham, que ainda não são inscritos no nosso canal, que faça a sua inscrição no nosso canal. É bem simples, é só clicar onde aparece aí inscrever-se. E sigam também nossas redes sociais no Instagram e Facebook. Pod_Leges Jurídico. Viu, galera? É muito importante esse carinho de vocês. Esses dias mesmo, o Dr. Kennedy... Conte aí, Dr. Kennedy. Estava aí viajando, almoçando com a sua esposa em outra cidade aí. E fui reconhecido Pelo por esse Podleges. trabalho aqui do Podleges. Olha aí. Uma pessoa que estava no mesmo ambiente que eu se apresentou a mim e perguntou: rapaz, eu lhe conheço de algum lugar. Quando eu me identifiquei como advogado, é daquele podcast lá de Periperi que você faz com mais 2 advogados. Do Né? YouTube. Então estamos tendo aí os nossos reconhecimentos. E pedir também que vocês possam compartilhar os nossos episódios, os nossos vídeos no Instagram, para que a gente possa chegar cada vez mais longe, viu? E é importante esse feedback de vocês aí, esse carinho de vocês, que a gente possa continuar trazendo conhecimento a cada episódio. Dr. Kennedy, chega de enrolação, vamos agora apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para trazer aos nossos web espectadores conhecimento de qualidade na área jurídica. E como é já costume nosso, estamos recebendo em nossos estúdios hoje mais um grande profissional que pode esclarecer várias dúvidas de vocês. Esperamos contar com o retorno de todos. Estamos recebendo aqui hoje o Dr. Mauro Benício Júnior, advogado, especialista em direito administrativo, direito constitucional, direito penal, atuante no direito de família, atua bastante na cidade de Pedro II, de onde ele é oriundo. E, doutor Benício, muito prazer em receber o senhor conosco essa noite. O nosso objetivo aqui de todas as semanas, doutor Benício, é apresentar para os nossos web espectadores os conhecimentos de direito que todos nós adquirimos. Seja bem-vindo, estamos muito felizes com a sua presença. Boa noite a todos, Felipe, Cristiane, doutor John Kennedy. John Kennedy. E todos os internautas que aqui prestigiam esse programa. Quero primeiramente agradecer a vocês pelo convite de estar aqui hoje para a gente conversar, nós que somos colegas advogados, nós que militamos na nossa região, é muito importante esse bate-papo, e parabenizá-los por esse programa, né? As redes sociais, a mídia hoje, ela é importante, e porque nós advogados, nós precisamos atuar em todos os sentidos, e vocês são privilegiados por ter essa coragem de ingressar nas redes sociais, né? Ter esse programa, um programa direcionado à advocacia, direcionado a discutir o que é direito, e é importante a gente estar hoje tendo mais esse espaço da advocacia, que é importante. Então é um prazer estar hoje com vocês aqui na nossa amada Periperi, falando daquilo que a gente ama, que é direito e da advocacia.
Exatamente. Pois bem, o nosso objetivo, como eu disse no início, é levar conhecimento de qualidade, não só para os operadores de direito, mas também para o público em geral. E o nosso assunto principal hoje não será o único, quando a gente determina um assunto, é só para ter um norte no nosso trabalho, no nosso programa. Mas o nosso assunto principal será direito de família. E durante as nossas conversas vamos desenvolvendo novos assuntos, se assim for possível. No direito de família especificamente, é um direito dinâmico, né? Está sempre procurando evoluir, acompanhar a evolução da sociedade, e houve uma mudança muito grande no direito de família no momento em que, lá atrás, na década de 70, na década de 80, o divórcio adentrou ao nosso ordenamento jurídico. Antes da Constituição de 1988, criava-se uma certa dificuldade na concessão do divórcio. Com a emenda constitucional 66, se não me engano, de 2010, a Constituição teve alterado um dos seus tópicos, um dos seus artigos, permitindo que o divórcio fosse concedido de forma mais célere, atendendo à vontade individual. De fato, tem-se conseguido eficácia nessa modificação que foi feita na Constituição? Dr. Kennedy, como você mesmo iniciou a conversa, o direito de família ele tem uma dinâmica por tratar de questões sociais, do dia a dia, da relação humana, né? Então, você tem ideia dessa reforma de 88 e de 2010, que estabeleceu que o divórcio poderia ser de uma forma direta, não precisaria mais entrar na fase da separação judicial, porque antigamente nós tínhamos duas fases. Primeiro você tinha que entrar com a separação judicial, após de um ano homologada a separação, é que teria o divórcio. Com essa emenda constitucional 66, o divórcio pode ser requerido sem o lapso temporal, não precisaria mais tempo, só a vontade das partes. Decidiu divorciar? Quero me divorciar, não precisaria mais entrar com ação de separação e também não precisaria mais esperar o tempo. Hoje evoluiu tanto, né, que hoje você faz um divórcio, já tem decisões de divórcio em menos de 24 horas, né? Por conta da evolução do direito protestativo que a pessoa tem, que é um direito de vontade entre as partes. Hoje o divórcio tem uma dinâmica muito maior. Hoje, até mesmo numa ação de divórcio que tem partilha, antes de partilhar, o divórcio já sai. Então, já é uma coisa pacífica. Hoje o divórcio ele tem essa dinâmica de que não se tem mais muitos debates. Antigamente as pessoas ficavam procrastinando, eu não vou dar o divórcio. Hoje a pessoa é citada para se manifestar, se não se manifestar, o juiz já decreta o divórcio, independente de qualquer outra situação. Se vai discutir pensão, se vai discutir patrimônio. Então hoje essa dinâmica do divórcio está muito mais acelerada. É mais fácil divorciar do que casar hoje em dia. É porque casar hoje você precisa de proclamos, né? Mas já está também sendo, por exemplo, você tem que publicar na imprensa. Hoje você publicar na parte eletrônica já vale. Então também está se apurando também essa questão dos casamentos. Então hoje, tanto para casar como para divorciar, é bem mais rápido. Pois é mais rápido e, inclusive, o divórcio pode ser feito até no cartório, né? De forma extrajudicial, né? Esse é uma inovação também, né? Que tanto assim como o inventário administrativo ocorreu também a permissibilidade, se eu não me engano, a lei 11.340, que permitiu também o divórcio administrativo, desde que não tenha menor, né? E que não discuta nesse divórcio a partilha de bens. O casal sendo maior, não tem filho menor, e que está tudo acordado já em partilha e tudo, ele ingressa lá com a petição junto ao escrivão e ele faz uma escritura pública de divórcio administrativo e o divórcio é feito também rápido. Chega clientes no escritório, eu digo, olha, se tiver tudo direitinho e as partes estiverem favoráveis, a senhora entra 9 horas da manhã casada, no outro dia, 9 horas da manhã, a senhora já está descasada, está divorciada. E é interessante observar também que mesmo lá no divórcio extrajudicial, há necessidade de um advogado acompanhando, né? Sempre a presença do advogado é importante. Para poder dirimir as dúvidas que o casal possa ter, organizar a documentação e oficializar essa vontade das partes perante o tabelião, né? Porque o tabelião, ao confeccionar a escritura pública, ele vai estar ali adstrito à legalidade do ato. E para a legalidade do ato, a lei foi muito providencial nisso, tem que ter assistência do advogado. O advogado lá assina como assistente para ver toda essa questão legal, se preenche os requisitos da lei, se alguém não está sendo enganado,
ou está sendo constrangido, alguma situação dessa que possa gerar uma anulação dessa escritura no futuro. E pode o mesmo advogado representar os dois, né? Pode? Quando é consensual, pode. Sempre pode. consensual, Sendo consensual, sempre pode. consensual. Não precisa, Nós- tanto judicialmente como administrativamente, administrativamente. pode só um advogado. Aí, entre as no- partes. Nós estamos falando de divórcio, mas ninguém está pregando divórcio aqui, não. Nós estamos falando de divórcio só para esclarecer. Mas é uma realidade. É uma né? realidade, É por uma isso que realidade. precisa ser tratado o assunto. Né? Nós temos até um dado que nesse período da pandemia, as ações de divórcio, eles aumentaram muito, né? Aumentaram muito nesse período da pandemia. A convivência ali todo dia com o cônjuge. Aí às vezes, Começaram a se conhecer melhor. Começaram a se Exatamente, conhecer isso muito melhor. bem, Começaram a esse se ponto que eu ia conhecer fazer. melhor, né? O tempo de duração da relação pertuou, né? Perdurou mais, então houve um número elevado de divórcios, segundo os dados do CNJ. Certo. Facilitou para quem não É aguentava o Estado mais. interferindo o mínimo possível nas relações familiares, né? Porque o objetivo, na verdade, é esse, né? O Estado permite que a vontade prevaleça, né? Exatamente. Facilitou, na verdade, né? Facilitou. Mas eu trago aqui já sequência do divórcio, que é a questão do regime de bens, né? Separação de bens. Que é isso que a gente discute muito. São duas coisas que as pessoas não gostam de falar, tratar antes de fazer o ato. Primeiro é o regime de bens. Quando você vai casar, eu conheço pouquíssimas pessoas que falam, nós vamos casar, mas é o seguinte, o que é meu, o que é teu. Ou então, vamos fazer aqui um regime de bens, vamos discutir. Poucas pessoas discutem isso, porque quer discutir só o amor. Falam só sobre o amor, mas deixam de se posicionar... A parte prática da relação. né? Porque às vezes, qual é o ato do juiz perante o juiz? Você assina um contrato. É um contrato ali que tem os direitos e os deveres do casamento. Mas a maioria das pessoas não se importam com isso, né? É só ir lá no juiz, o juiz declaro casados em nome da lei. Assina aqui. Mas naquela assinatura vai gerar todo o direito, jurídica, né? consequência. Aí ninguém não quer falar sobre isso. Mas quando se divorcia, a primeira coisa que chega no advogado, o advogado pergunta, qual é o seu regime de bens? Ela, o quê? Não sei. Aí você vai lá. Quando Vê vai o regime explicar, de bens, né? vai. Quando a pessoa não declara o regime de bens, lá o tabelião ele consigna comunhão parcial de bens. Se você não se manifestar, a lei já diz isso. Se não manifestar, o regime é comunhão parcial de bens. Já que a gente tocou nesse assunto da comunhão, né? Aliás, do regime de bens, vamos listar quais são os regimes de bens e falar um pouco, para esclarecer para quem não está nos assistindo. Comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, né? Separação de bens e direito nos aquestos, né? Então Final. são 4. São 4, né? Eu até brinco. Digo assim, olha, eu criei um novo sistema de regime de bens. Aqui, tirando aqui para brincadeira. Sim. Com a minha esposa, ela brincando. Qual é o regime de bens? Não, é assim, o que é meu, o que é seu é nosso. Você não responde assim, é o semi-aberto. É Quero- o semi-aberto. Vou trabalhar durante o dia e à noite eu volto. Também. É o semi-aberto. Então, as pessoas não discutem, Felipe, essa questão dos bens. E é uma complicação quando do divórcio, né? Eu tenho direito a isso. Olha, quando eu fui casar, eu não tinha nada. Agora ele está dizendo que eu não tenho direito a nada. Então tem essas situações que é muito importante que a pessoa tenha esse interesse. E o outro ponto que ninguém não fala é sobre sucessão. Hoje, um ramo do direito que está progredindo, que está sendo muito tratado, e principalmente agora no período da pandemia, foi o planejamento sucessório. Você se planejar, você que tem um patrimônio, você se planejar para quando falecer, né? Porque quando você deixa um patrimônio, a lei já diz ali, tem os herdeiros, faz. Mas o que é que os estudiosos falam? Eu tenho uma empresa, eu tenho um filho que é dedicado à empresa e tem outro filho que quer só fazer arte, quer só viajar. Esse é usufruir da empresa. Usufruir da empresa. Eu vou deixar para a lei dizer que metade da empresa é de um e a metade da empresa de outro? Esse que não tem nada a ver com a empresa, não vai saber nada dela. O que é que eu faço? Eu planejo, faço o meu testamento, meu planejamento sucessório e digo assim, a empresa vai ser mantida por esse aqui, esse outro vai receber só os lucros e vai poder ter a vida dele normal e a empresa vai ser tocada para frente. Outro ponto, eu tenho um filho que é deficiente, ele não tem outros irmãos e eu tenho uma pessoa que cuida muito bem dele. Se eu faltar, quem é que vai cuidar do meu filho? Não é? Então eu já deixo nesse planejamento sucessório
dizer quais são os bens que vão ficar com meu filho, quem é que vai ser o seu tutor ou curador, dependendo da idade dele, quem é que vai cuidar. Essa hoje é a grande sacada das pessoas, é isso, porque muitas vezes você só deixa problema. Os filhos vivem muito bem enquanto o pai é vivo, mas na hora que o pai falece e a mãe falece, aí, meu amigo, eu já vi família se destruir por conta disso. Então são 2 pontos que as pessoas não discutem no direito de família, mas que são importantíssimos para uma paz familiar no futuro. Ou uma resolução do problema mais dinâmica. Normalmente o advogado é procurado para orientar quando o problema já está instalado, né? Raramente se procura... Para resolver o problema. Para resolver o problema. Raramente se procura um advogado, um especialista, para prevenir o problema, né? Consultivo, Exatamente. Um advogado consultivo, né? É essa prática ainda que, por exemplo, as pessoas não têm esse costume ainda de se prevenir dos problemas, né? Que, por exemplo, aqui no Piauí, eu até conversava um dia desse, poucos advogados são pareceristas, que vivem de pareceres, né? São Paulo já tem, Fortaleza já tem, mas aqui no Piauí são poucos. Quer dizer que antes de ter um problema, olha, eu quero um parecer aqui de um profissional, vamos ver aqui esse caso. Então são poucos nesse caso, né? Aí sai até mais caro, né? Porque a gente cobra uns honorários em relação ao parecer e em relação ao consultivo, né? Mas é um E cargo aí- que pode ser mais barato. Mais Não, caro o litígio. Não, O litígio, né? Aí a gente cobra um valor em relação ao consultivo, né? Ao parecer. E caso o cliente nos procure já depois do problema, vai ser bem mais complicado resolver e vai ser bem mais caro a questão dos honorários. Então sai bem mais barato você e contratar além um advogado do- consultivo para emitir pareceres. E além do custo financeiro, tem que se observar também a questão das relações familiares, né? Para proteger as relações familiares. Esse planejamento sucessório, como o senhor está dizendo, eu acho que o principal objetivo dele é proteger as relações familiares, Claro. né? Claro, exatamente isso, porque o conflito vem depois, alguém que já teve uma antecipação já de herança, né? Muitas vezes o pai, eu vou dar esse apartamento pro meu filho ali que está sem apartamento, vai casar, vou deixar ali com ele. Eu vou dar uma propriedade pro meu filho, eu vou dar um dinheiro para ele montar um negócio. Aí muitas vezes fica aquela história de entra ou não entra na partilha depois. E isso a gente chama de antecipação da partilha, né? Então, a sobrepartilha, às vezes, detecta esses valores que foram antecipados. E tem que vir para o montante para poder você partilhar em partes iguais. Outra coisa também, não tem filho mais bonito do que o outro. A lei não fala. O filho que cuidou do pai a vida toda e um que foi embora Não e não cuidou. voltou. Ou né? o filho fora do casamento, que Pode- até pouco exatamente. tempo ele tinha um Hoje, tratamento diferenciado e hoje não, né? Teve a relação de filho, herda do mesmo jeito. Não tem... a lei diz que não é para ninguém receber mais do que o outro em hipótese alguma. Doutor, tem casos de, digamos, tem várias situações que o neto fica cuidando dos avós e tudo, né? E quando chega a falecer, eles pensam que tem o mesmo direito do filho. Exatamente. Olha, Isso acontece muito, Olha. vejo demais. existe, nessa divisão, nesse planejamento, existe a parte que ele pode se dispor. Não é? Vamos supor, eu tenho 10 carros. Que seria, no caso, o neto. Eu tenho 10 carros. Estou falando só aqui, 10 carros. Eu tenho 3 filhos e um neto. Eu quero privilegiar o meu neto. Eu deixo 50% do que é meu, que chamo a parte legal, para ser dividido entre eles 3, e posso deixar para o meu neto os outros 5. Eu estou usando o meu direito de dispor de parte da minha herança, que se chama a legítima. Eu tenho que proteger a legítima, Que é eu não posso 50% deserdar, do patrimônio, né? porque se eu tirar um Os patrimônio, herdeiros necessários. se eu tirar mais do que a legítima, eu vou estar deserdando. Então, metade eu posso dispor. Tenho 3 filhos e um neto. 50% os 3 filhos vão dividir, e esses outros 50% eu posso deixar para o meu neto, eu posso dar uma parte para um dos filhos, né, para crescer no dele, dentro da lei, legalmente falando. Por isso é que às vezes quando chega um cliente lá, eu digo assim, olha, eu tenho um filho que ele é muito atencioso para mim, o outro não liga, tal, e eu quero deixar alguma coisa. Você pode. Se você quiser, dentro do planejamento sucessório, você consegue privilegiar. Mas se você deixar a lei falar, a lei vai dividir Por em igual. partes iguais. O grande problema também é que, da questão do planejamento sucessório é que muitas pessoas não querem tratar desse assunto, né?
Não querem Esse tratar. tabu. Tem o tabu. Eu vou tratar da morte assim como seguro também. Muita gente não faz seguro de vida, que na verdade é para proteger Legal. uma família e tal, não faz com medo. O tabu, eu estou tratando da minha morte, deixa, depois eles brigam, resolvem entre eles. Mas pode até causar, como o senhor disse, a cisão familiar, não é isso? É. Então tem que se conscientizar que o testamento é uma ferramenta disponível para você utilizar e fazer uso dela da melhor forma possível para resolver essas questões que o senhor acabou de tratar. Para evitar esses conflitos, né? Porque às vezes o que acontece sempre é um irmão querer ganhar mais do que o outro, é um esconder patrimônio do outro, né? Então, quando você deixa já tudo estabelecido para ele, A questão da doação que você falou, às vezes o pai doa para um em detrimento do outro, achando, por falta de conhecimento jurídico, por falta de um assistente técnico que oriente, achando que aquilo ali no futuro está resolvido. Não, eu já privilegiei aqui em vida, e na verdade não é bem assim. e né? também, doutor John Kennedy, tem muito simulação de negócios, não é? Eles passam uma casa para um amigo, para esse amigo, quando faltar, passar para o neto ou para o filho, né? Quando não, na verdade, não precisaria isso. Sim. Dentro E desse olha que estudo ainda dessa corre o nova- risco do amigo resolver ficar com a casa, né? Ainda tem. E acontece. Ainda tem esse, acontece, sim. Eu já vi Acontece. casos assim. Já vi casos assim. Acontece demais. Mas esse tabu, ele teve, por exemplo, essa procura do planejamento sucessório, ele teve mais força também com a pandemia. Porque tinha pessoas que estavam boazinhas de uma hora para outra. E aí a própria lei hoje, a própria lei não, a própria jurisprudência, o judiciário está entendendo algumas manifestações de vontade que foram feitas pelo celular. A pessoa estava aqui no leito da morte e se manifestava. Porque o testamento é uma manifestação de vontade, né? Então ele se manifesta a vontade dele, quando ele faltar, aquele bem vai ficar para tal filho ou tal pessoa. E a lei a jurisprudência começou a entender que essas manifestações também eram cabíveis Até, por conta da rapidez que era. exatamente. A pessoa estava ali no leito de morte, olha, eu vou morrer aqui, está faltando um ar, mas eu vou deixar aqui isso, olha, isso aqui. Então, isso também já facilitou muito, esse novo entendimento, um papel que era reconhecido também, porque existe o testamento, os tipos de testamento, né? Os testamentos cerrados, testamento público, que existe uma formalidade que está lá no Código Civil. Mas que, com a pandemia, também veio incrementar mecanismo que você possa manifestar essa sua vontade sem um rigor de formalidade, mas que também é absorvido pela lei. Perfeito. Hoje em dia a justiça está aceitando intimação pelo WhatsApp, né? É a nova era, né? E a gente tem que se adequar. Do mesmo jeito que a tecnologia está evoluindo, a gente precisa evoluir com a tecnologia. Lógico, também tomar cuidado, né? Porque do mesmo jeito que ajuda, também pode atrapalhar. Mas eu acho que é um caminho sem volta hoje para a justiça, esses mecanismos tecnológicos que veio. A audiência virtual. Ela viria um tempo, mas não necessariamente agora. Daqui a 5, 10 anos, talvez, a gente pudesse estar gozando desse benefício. Mas que a pandemia trouxe para a gente com a maior rapidez, né? E é irreversível. Fora alguns casos que possam ter, não é? Vai ter... não se volta mais. A audiência virtual vai ser... Hoje é facilidade demais. Hoje eu tinha uma dificuldade de fazer sustentação oral quando ia para o tribunal. Agora a gente faz sustentação oral Virtual. Mais tranquilo no seu mais ambiente. tranquilo, num ambiente, um ambiente mais confortável, né? A gente fica mais seguro, que todo advogado quando chega, principalmente quando não tem aquela prática Não. de fazer, fica um pouco temeroso lá, mas hoje é tranquilo. Você faz a audiência hoje em todo o país. Que, por outro lado, também prejudicou os advogados que fazem correspondência, né? Isso. Inclusive, lá no Conselho nós tivemos uma reunião que nós estamos começando a tratar sobre isso, sobre essa preservação desse mercado, né? Porque hoje as empresas não contratam mais. Está em São Paulo para uma audiência aqui, e aí o limite de ações que cada advogado que não tem a inscrição no estado do Piauí pode atuar, que são 3, não é? Como é que fica? Então, essa discussão também nós estamos tratando lá no Conselho para a gente poder ver se a gente preserva esse mercado, que era um mercado que era bastante significativo, né? Para o advogado correspondente. Tem os prós e os contras. Por isso que eu falei, né? Se a tecnologia ela pode ajudar, como também pode atrapalhar, né? E falamos aí da questão do divórcio, que é importante. Sim, na questão do divórcio, voltando um pouco ali do divórcio, né? A questão dos regimes de bens, que o doutor falou da questão que ninguém
se preocupa na hora de casar do regime de bem, mas quando vai divorciar, a primeira coisa que toca logo é o... Olha, e o regime, as coisas. Não quero nem saber de se divorciar, né? Quer saber logo do regime. E a nossa proposta daqui, do Podilés, é passar conhecimento, né? Para que as pessoas que estejam nos assistindo possa levar o que a gente fala aqui pro resto da vida. E uma delas é essa questão do regime, né? Eu queria que a gente falasse um pouco de cada regime, para que quem estiver casando agora, com data de casamento marcada, Escolha bem aí, o regime. Pronto. Primeiro tem que escolher bem o parceiro, né? companheiro, O companheiro aí que E lembrando que a questão da união estável é o regime parcial de bens. A união estável tem que dizer assim, eu não sou casado, assim, mas é a mesma coisa de ser. Tem os mesmos direitos. Vamos. E tem alguns que ainda são maior ainda. A gente Você tá entendendo? Vamos falar dos regimes, lógico que vamos falar assim da união o estável. mais comum é o da comunhão parcial de bens, né? Que, como eu disse, se você não declarar que quer esse regime, o tabelião já faz a consignação do regime de comunhão. O que é que isso quer dizer? Que tudo aquilo que você constrói na constância do casamento, fruto do esforço conjunto do casal, é partilhável 50%. Então, construiu 10 casas, 5 para um, 5 para outro. Tem um débito de 10 mil reais, 5 para um, 5 para outro, né? Porque também a divisão... São os ônus e os bônus, né? Mas desde que essa dívida tenha sido revestida para o casal. Muitas vezes a gente chega numa audiência de mediação, o cara diz, olha, eu também tenho dívida. E o que é? Não, eu comprei esse carro aqui, tudo. E esse carro aí a família andava? Não, isso aqui eu só usava para sair, para passear e tudo. Mas a família nem pegava, não. Então, a família não usufruiu desse patrimônio. Como é que você quer agora que ela pague esse carro? Né? Tem o da separação de bens, né? Que é um contrato que você faz antes. Você faz um contrato de casamento e faz uma escritura pública de separação de bens. Você já diz lá na escritura pública, são 2 escrituras que você faz, dizendo que realmente os seus bens são aqueles, que os seus bens, esses e os futuros, não vão se comunicar, cada um vai ter o seu patrimônio separado. E aí você anda com 2 certidõezinhas de escritura no posto, né? Tem a universal, a comunhão universal, que já está dizendo que é o universo, tudo. É tudo que Tudo se antes, comunica, Tudo que né? você tinha ou possa ter durante Só não se comunica aquilo que você recebe, né? Doação ou então sucessão. Então aquilo ali não recebe, não entra. E tem a questão do aquestro, que você usufrui do rendimento que se dá. Que é a participação final nos aquestos. Final nos aquestos, que você recebe aquele produto que é feito daquele patrimônio. Ele tem 10 apartamentos e aí rende para ele ali 100 mil reais. Então aquele rendimento é que eu tenho direito para receber. Eu tive um caso agora que até um cliente, ele tinha um patrimônio em São Paulo e ele comprou parte desse apartamento, né? Deu de entrada lá e na constância do casamento ele ficou pagando as parcelas que é restante. Na hora lá ele disse assim, não, esse apartamento é meu, eu comprei antes de casar com ela. Eu disse, não, o senhor comprou a metade do apartamento, a outra metade foi no casamento que vocês pagaram juntos, vocês estavam juntos. Então ela tem direito a metade dessa metade. Né? A metade da metade. Você está entendendo? Então, assim, são muitas situações que acontecem que a presença de um profissional é importante para poder você dirimir toda essa situação. Tem gente que sai perdendo, tem gente que sai ganhando sem a participação de um advogado. E é importante lembrar que nós estamos falando da questão dos regimes de bens, né? Como o senhor muito bem explicou, mas no caso de herança, né, a esposa ou o esposo, né, o viúvo ou a viúva, vai ser herdeiro. E, se eu não me engano, o Dr. Kennedy, que conhece muito bem de herança, 50%? Não, agora porque ele pode, depois da reforma que teve no Código Civil, ele, além de meeiro, ele é herdeiro. Né? Ele também Então. agora é herdeiro da parte. Então, Porque antigamente ele só era meeiro. uhum. Ele não herdava da parte. Eu ajudei a comprar 2 apartamentos, então eu só tenho direito na metade. Né? O outro só eram os filhos que ficavam. Agora, além disso, eu sou também herdeira dele, da outra parte, do meu companheiro, da minha companheira. Então eu recebo também
igualmente o filho. Eu recebo a metade, mas também recebo a parte igual dos filhos. Bom, então é importante a gente destacar que a questão dos regimes de bens serve para separação, para o divórcio. Mas caso haja uma fatalidade de algum vir a falecer, aí os regimes de bens já se afastam e a gente vai para a regra da sucessão, né? Mas na sucessão ela prevê também isso, ela prevê essa análise. Né? Ela prevê essa Pois análise. explique pra gente. Não, ela prevê a análise, assim, ele era casado como? Qual é o regime? Quando foi que veio esse patrimônio? Porque às vezes tem famílias anteriores a essa união. Então todo esse questionamento de regime de bens, relacionamento de filhos e tudo é levado em conta na hora da sucessão. Por isso que é importante um profissional estar presente para orientar. Orientar, hein? Pronto, aí superamos essa parte dos regimes de bens e aí agora vamos para Quem casa União. quer casa. E quem casa quer filhos, né? Só para Vamos falar um pouquinho dos Só filhos. para finalizar aqui a questão dos regimes, né? Lembrando que no regime, digamos, no parcial, os bens particulares, digamos, eu tenho um apartamento, né? Quando eu me casei, eu já tinha um apartamento. Ganhei de meu pai. Então, nesse caso, o apartamento, o meu esposo não vai ter direito, mas os frutos, sim. Os frutos tem. Agora, assim, o aluguel dele, né? O aluguel, vou ter aluguel. Ou então, eu entrei com esse apartamento, mas eu fiz uma reforma que valorizou esse apartamento em 100%. Eu tenho direito, um casal, Na divisão. naquela parte que foi acrescida. Eu não tenho direito num apartamento de cima. Aquela parte que foi acrescida, naquela parte que foi valorizada, eu tenho direito que eu ajudei a melhorar aquele ambiente. Né? Certo. Essa modificação foi feita na constância da Na união. constância da união. Pronto. Tem gente que tinha um Fusquinha e depois está com uma BMW. Mas eu tinha um carro quando Mas eu tinha um ganhei. Fusquinha. Agora você tem a BMW, né? Aí tem que voltar pro É. Aí Então aí recebeu o valor do Fusca e o Então, restante. o bom volta mesmo pro- é se conciliar e deixar o divórcio de lado. Vamos ó, prezar isso os aí, casamentos, né? Tentar conservá-los na medida Ou do então possível, deixar a né? esposa com todo direito. Não, tem gente que paga até para poder se divorciar, né, rapaz? Eu dou tudo para tem Sim, cliente que eu chega quero assim, me livrar rapaz, logo você desse- tem direito aqui. Não, rapaz, eu dou tudo. Eu quero Quero me terminar livrar com desse você, eu quero encosto e pronto. Tem tá casos entendendo? e casos, né? Pois é, mas Acontece, doutor, mas é difícil, é raro, né? não é raro, mas assim, a gente vê ainda. Eu tenho casos, que eu conheço casos que essa pessoa, quando foi se divorciar, ele deu 60% do tudo. Foi. Ele deu 100% do que ele tinha e ele assumiu uma pensão alimentícia de 60% do que ele ganhava. Porque às vezes bate a consciência, a pessoa é responsável, vê que aquela pessoa necessita mais naquele momento, mas tem outros que não. Tem outros que fazem esconder, né? Tem outros que outros brigam por uma bileira, né? não. E essa questão da bileira, a gente fica. Eu sempre conto essa história. Quando você vê um casal, você tá pensando que é bileira, né? Hã? Você ficou assim, Não, pensando, não. imaginando. Eu Você pensei que você sabe, tinha... era da Pissarra. Na Pissarra tem Eu muita sou, bileira. eu sou do interior, né? Pronto, É. então Com você muito tá bileira, orgulho. pote ali, tudo, Com muito sabe? orgulho, eu sei. Então, o que é que acontece? Quando você vê um casal, que você ali já passou 3 horas querendo fazer um acordo, moldando várias propostas. Aí eles acordam. Aí quando você vai fechar, eles assim, mas tem aquela bileira que eu não dou, não. Você já sabe que ela não Começa quer. tudo de Não, novo. ela não quer se divorciar. Ela quer fazer confusão. Aí a gente pede para. Não, vamos esfriar a cabeça. Aí a gente vai. Não, pois tá bom, a bileira é da senhora. Mas aquela xírica eu não dou, não. Aquela xírica é minha, eu não dou, não. Então, assim, quando não quer, arranja-se sempre uma desculpa para poder não fazer aquele acordo. E depois termina fazendo um acordo, às vezes até prejudicial, tudo, né? Mas sempre o entendimento. Eu sempre coloco assim: o entendimento, o diálogo. Eu sempre estimulo o diálogo entre as partes. Mesmo que tenha um conflito, porque às vezes o casamento ele é rompido de várias situações, né? Mas eu digo assim, principalmente quando tem filho, olha, vai ser uma situação que você vai ter pro resto da sua vida. E os pais, ele têm uma obrigação, primeiro, de ordem legal, que a lei impõe, que até aos 21 anos, 24 anos, se tiverem fazendo curso superior, ou se forem capazes, até enquanto você ficar vivo. Mas nós temos uma obrigação moral que até enquanto a gente for vivo. Então a gente, como pai... É filho para sempre. É né? para sempre. Então, assim, o diálogo é sempre importante, porque eles se separam, mas os filhos ficam. Né? Tem filhos que sabem, que superam essa situação, mas tem muitos filhos que são traumatizados com esse problema. Né? Eu tenho vários conhecidos de que quando os pais se separaram, perderam a noção, né? Foram para outros caminhos, outros perdem até a vida por conta disso. Então, é importante a gente estimular, a gente como profissional do direito, entender, ouvir o casal. Eu tenho uma prática de há muito tempo
Muitas vezes eu perdo o contrato porque eu estimulo a reconciliação. Não é? Porque o grande prejuízo para a família, para a sociedade, é você ver um casal separado, você ver os filhos sem o pai, sem a mãe. Eu até brinco assim, você ainda não gosta um pouquinho, não? Não tem uma faíscazinha de amor lá no final, não? Tem nenhuma probabilidade, assim, não. Não tem não. Ah, então se não tem, então não vamos fazer. Não, ainda tem uma faíscazinha. Pois vamos tocar fogo nesse negócio. Vamos assoprar, vamos tocar fogo, vamos tocar fogo nesse negócio. Chegou uma vez um cliente lá, geralmente é nos primeiros momentos, né, da separação. Doutor, eu quero saber os meus direitos aqui. Aí eu, como foi? Não é porque a minha mulher me botou de casa para fora e tudo. E o que foi que aconteceu? Não, tá com quanto tempo? Não, foi a semana passada. Eu disse, não, tem calma, pai. Todo casamento tem crise, vamos ter calma aí. Não, mas eu quero saber quais são os meus direitos dela, porque eu quero me. Você é que ela me botou de casa para fora. Eu disse assim, rapaz, tu não ama tua esposa, não? Amo. Aí começou a chorar. Aí eu disse assim, rapaz, pois vá lá, diga que ama, peça perdão, você fez alguma coisa. Lute pelo seu amor, não vá ficar com capricho de achar que não deve deixar o braço a torcer, não pedir desculpa, não pedir perdão. Daqui a algum tempo, se você não fizer isso, você vai se arrepender e não tem mais volta. Eu só sei que esse cliente foi e nunca mais voltou. Então eu acredito que ele... Pois é. Então assim, eu sempre estimulo, falo para os meus colegas advogados, principalmente quem está começando, que direito de família você trabalhar no direito de família é muito importante, que é sentimento, né? É sentimento, é amor, mas você tem que ter esse prisma de que você tem que ser um elo de ligação, mesmo no momento de ruptura da relação, mas um elo de ligação, porque tem os filhos, tem família, e tem os seres humanos que tem que se respeitarem, né? E tem os filhos, você falou em filhos, né? E um pouco antes você falou da obrigação de alimentos do filho até os 18, até os 24, quando estiver cursando um curso superior. Eu já vi vários casos do filho estar cursando curso superior, emenda outro, termina aquele, quer fazer outro, quer fazer uma pós, na intenção de continuar recebendo alimentos, legalmente. Porque, como nós falamos anteriormente, alimentos, obrigação com o filho, a gente deve ter para a vida toda. Né? Mas legalmente, cessa realmente com a primeira faculdade que ele encerrar, que ele concluir? Como é que funciona? Hoje, a relação de sustento ela é baseada no parentesco. Até filho pode pedir para irmão, pai pode pedir para filho. Então, assim, não existe mais aquele momento de dizer assim, tem gente que diz assim, 18 anos, 18, falta só um ano, eu vou parar de pagar com 18 anos. Não existe isso. A lei impõe que você tem que cuidar da capacidade dele de se formar, ter uma profissão para daí ele se manter. Mas não pode perpetuar nesse sentido. Fez um curso, aí 24 anos, não, ele vai fazer uma pós-graduação e fazer outro. Não, é aos 24 anos que a lei impõe, né? Até concluir esse curso. E se provar que há uma dependência, aí não tem idade não. Ele pode ter 50 anos, papai, olha, eu não tenho condições, eu tenho um inválido, eu tenho um problema de saúde, eu não tenho condições de trabalhar, uma incapacidade, então a obrigação é perpétua. Né? E recíproca, né? E recíproca. Como você disse, perpétua e recíproca. Hoje a relação é parentesco, não é mais daquela questão de dizer que... Neto para os avós. Os avós por netos. Só porque ele tem que primeiro ver o filho do filho até chegar no neto, né? Que hoje a gente vê muito, que é a pensão dos avoengas, né? Dos avós, a obrigação dos avós. Tem muito menino aí fugindo com medo de pensão, mas deixa os pais, que são empregados, são aposentados, e a justiça vai em cima desses aposentados, né? Para poder garantir o sustento da criança. É que vai olhar para o melhor interesse da criança. Da criança. E aí ela não tem culpa de ter vindo ao mundo, né? Ela é o sujeito mais frágil da relação. Eu digo sempre, quando chega lá um pai querendo se eximir ou querendo pagar poucos. Assim, tu tem quantos filhos? 3. Pois é, assim, ó. Tem que trabalhar mais. Ah, mas eu não posso. Você tem que trabalhar mais. Eu tenho 3 filhos e agora eu tenho 4 netos. Eu quero dar uma vida boa para eles, então eu tenho que trabalhar mais. Se eu tivesse poucos filhos, eu trabalhava menos. Você vai ter 3 filhos, então você tem que trabalhar mais. Vá procurar honrar com o seu pagamento da sua pensão. É complicado, viu? Tem 3 filhos, então se torne o Júlio, 3 empregos, arranja 3 empregos. Não, mas tem que correr mais, tem que fazer diária, tem que parar de beber, ou diminuir, porque às vezes o cara, é como a gente viu agora o juiz falando, o cara diz que é pobre, que não tem condição de pagar nada e vai para as redes sociais, está lá, jantando nos melhores restaurantes, andando nos melhores carros, e na hora de pagar uma pensão pequena, não tem um recurso, sou pobre. E os valores são tão baixos, né, que uma criança precisa de muita coisa. Mas a criança ela precisa de uma coisa fundamental, que é o amor. Às vezes o pai não tem mesmo condição de dar.
são famílias pobres. Eu até pergunto assim, a minha cliente quando vem, eu digo assim, quem conhece a realidade mais do que eu é a senhora. Ele tem condição de pagar? Não, não tem não. Pô, então não tem como ele tirar. Não tem como o juiz forçar ele pagar uma pensão maior se a senhora sabe das condições dele. É um diarista, um trabalhador rural, então não tem como. Ah, mas ele tem que pagar isso que o menino... Olha, a obrigação são dos pais. Então é metade da senhora e metade dele. A senhora também tem que trabalhar. Então, mas o grande sentimento nisso, Cristiano, é o amor. Quando existe amor, claro que amor não enche barriga, não enche né? barriga. Mas ele compensa quando você vê que a pessoa está interessada. Olha, eu não tenho condição, mas está aqui o pouco que eu tenho. A solidariedade, né? Então, eu sou um apaixonado por direito de família por conta disso, que há sentimentos envolvidos, né? Muitas vezes a gente se depara com os piores sentimentos de alguns, mas também os melhores sentimentos de outros, principalmente na adoção, que é outro ramo também que eu adoro trabalhar, né, com a adoção, nesse sistema de família substituta, nesse sistema que eu digo assim, eu acho lindo uma pessoa adotar um cachorro, fazer campanha para conseguir alimentos para um albergue de um cachorro, eu acho lindo. Mas o que tem de crianças e adolescentes Precisando ser acolhido, precisando de amor, precisando de cuidados, precisando de uma família, é enorme, né? Eu também fui vereador em Pedro II, nós criamos o Dia Municipal da Adoção e a Semana Municipal da Adoção. Infelizmente, os gestores não tomaram para si a importância desse movimento. Mas nós, enquanto conselheiros, nós estamos trabalhando esse tema e vamos levar para todas as subseções, com a Comissão de Direito de Família, com a Comissão da Criança e do Adolescente, para levar para todas as subseções seminários para a gente falar sobre a adoção. Como você colocar uma criança para adotar, como você adotar uma criança e também sensibilizar o Poder Judiciário para agilizar também os processos, né? A gente sabe também que tem um entrave, a burocracia é muito grande. Mas o direito de família é isso, é empolgante demais a gente fazer isso. Investigação de paternidade, a gente está discutindo isso também. Pronto. Então, o direito de família é maravilhoso, a gente está atuando. A gente se apaixona também por direito de família, mas é direito penal, né? Mas o direito de família também é muito importante. Não, Por isso aproveitar, que o doutor Kennedy é justamente apaixonado aí pelo direito de família. Eu gosto de direito de família. O senhor falou em investigação de paternidade, era justamente o próximo tema que eu queria tratar. Porque os escritórios que militam na área de família recebem muito essas demandas. Primeiro, a questão de divórcio e reconhecimento de paternidade e alimentos, né? Eu acho que são provavelmente as 3 demandas mais frequentes em quem milita nessa área, né? O reconhecimento de paternidade e a investigação de paternidade. Até recentemente, se eu não me engano, da Constituição, no Código Civil mais recente, havia uma diferenciação entre filhos. Filhos eram considerados legítimos, que eram aqueles havidos no casamento, e os filhos ilegítimos, que eram os filhos havidos fora do casamento. Que nem herdavam, né? Que nem herdavam justamente porque eram ilegítimos, É. havidos fora do casamento. Com a modificação legislativa, igualaram-se. Filho é filho, independente se ele é adotado, se ele é havido fora do casamento, na constância do casamento. Mas muitas vezes é preciso investigar se realmente é filho, principalmente os havidos fora do casamento, é evidente. Hoje, qual a dificuldade que se tem nessas investigações de paternidade? Resistência do provável pai? Assim, antigamente tinha uma desculpa mais assim, plausível, que eu não sou o pai. Aí tinha que provar como? Testemunha, que infelizmente a gente sabe que a prova testemunhal é aquela muito das frágil, provas, né? Aquela das provas, muito né? frágil, vamos dizer assim. Fotografia, cartas, né? Para provar que você tinha uma relação aquele casal, que daí tem uma grande possibilidade de ser filho. Com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, o exame de DNA hoje é fatal. Não tem mais como você... Não tem margem de erro, Não né? tem margem de erro. O que é que alguns ainda fazem? É tentar procrastinar ou tentar ganhar no cansaço, vamos assim dizer, a parte, para que ela não vá até o final de uma ação de investigação de paternidade. Hoje os exames são mais acessíveis, né? Nós temos pela Defensoria, que é o LACEN, né? Que é o laboratório LACEN que faz, e os laboratórios também privados, eles fazem também, colhem o material aqui e enviam para laboratórios em Minas Gerais, São Paulo. E você pode fazer ela oficiosa ou judicial, né?
se o casal assim entender, o que é que a defensoria muito faz, e também a gente faz. A pessoa chega dizendo que, olha, doutor, eu tenho um filho que o pai é fulano. Sempre a mãe diz quem é o pai, né? O pai é fulano de tal. E a lei trata o suposto pai, né? E aí a gente chama para conversar, ver se há um entendimento de a gente fazer extrajudicial. Se não houver um entendimento para fazer o extrajudicial, entra na justiça e a primeira fase logo é fazer o exame. Não tem como. E essa escusa, é assim, a pessoa se relaciona, todo mundo conhece, sabe que era exclusivo, porque a primeira coisa que, infelizmente, o homem, usando o seu machismo, diz assim, não só era eu, doutor, que me relacionava com ela. Primeira despista. Aí a primeira pergunta diz assim, rapaz, você dormiu com ela? Dormi, meu amigo, pois você tem uma grande chance de ser o pai dessa criança. Mas é uma grande chance. Então você tem dois caminhos. Você pode negar. Existe casos que até a gente estimula que se faça o exame para não ficar aquela dúvida. Porque quem vai sofrer é a mulher, quem vai sofrer é o filho. Você não vai dar o amor que aquele filho merece como filho, ou vai dar um amor que aquele que não é seu filho para depois você descobrir lá na frente que não é seu filho, né? Então o exame de DNA é muito importante para poder dirimir essa situação quando ocorre, né? Mas existe casos também que mãe declara que fulano é o pai registra, o suposto pai registra, lá na frente ele descobre que não é o pai, né? Tem vários casos, alguns exigem, aí eles entram com a ação negatória de paternidade, mas hoje essa negatória de paternidade tem um fundamento que a justiça, a jurisprudência, ela analisa muito, que é o afeto. Se criou-se o vínculo afetivo, mesmo que você não seja o pai biológico, ela não tira a sua paternidade do registro. Ah, mas eu não quero que ele não é meu filho, não. Mas houve já a relação afetiva que houve. Então a justiça não quebra esse vínculo. Né? Não concede de jeito nenhum. Esse vínculo afetivo, ele se sobrepõe ao vínculo biológico hoje. Não é? O pai, por exemplo, o pai que é o pai biológico, contra, eu quero que tire o nome de fulano de tal, que ele não é o pai sou eu. Mas só porque aquele foi o pai que criou, o pai que deu amor, aquele que teve ao lado do filho. Os vínculos já firmaram. Aquele menino é louco pelo pai de criação, né? Então, eu quero anular, a justiça não anula. Pode hoje até consignar o nome dos dois pais. Né? Crescer, assim né? como de duas mães. Duas mães. E existe até agora 4 pais, 4 mães, 2 mães. Então, só 2 pais, só 2 duas pais. Mães. Então, o direito de família tem evoluído muito sobre isso aí. Sobre o vínculo, principalmente o vínculo afetivo. Né? Então, conselho para os nossos ouvintes e os nossos web espectadores. Há dúvidas? Faça logo. Não se negue a fazer um exame de paternidade. Porque a maior parte dos homens, muitos homens, se negam a fazer o exame de paternidade. Só que tem uma consequência quando há negativa de fazer. Que consequência é essa? A consequência é assim. Ele primeiro chama para essa investigação oficiosa. Ele comparece e nega, ou ele nem comparece. Aí vai para a judicial. Né? Na judicial, ele é citado para contestar aquele pedido. Ele não vem contestar. Ou ele contesta e o juiz marca o exame de DNA. Quando ele marca o exame de DNA, ele não comparece no exame, a jurisprudência hoje já consigna que ele, ao se negar, contribui para o corpo de prova, a fortalece presunção, a presunção, de vem para paternidade. fortalecer o corpo de prova e manda fazer o registro no nome do pai. Doutor, eu escutei recentemente agora de uma pessoa falando, eu quero que ela faça o teste, porque se não for meu filho, ela vai ter que devolver todo o dinheiro que eu dei da pensão. Existe essa pretensão de você requerer. Eu posso requerer, olha, eu fui enganado. Tudo a gente pode pedir, né? Pode pedir, eu fui enganado, não é? Ela teve má fé, porque tudo isso tem que ser a má fé, porque ela também pode ter, eu me enganei. Tem se enganado, né? Né? Eu me relacionei com uma pessoa na mesma data que foi com essa daí. Então, eu fiquei em dúvida, eu apontei que era ele, mas se não é, eu não tive culpa. Então, vai ver toda essa situação, se ela teve má fé em apontar que era ele, né? Se ela quis só tirar dinheiro dele, né? E aí ele pode entrar, olha, eu fui enganado. Ela, propositadamente, ela me enganou. Então, ela pode entrar com essa ação de indenização por danos morais. Os alimentos recebidos com o filho, aí já é outro questionamento que a gente pode dizer, porque os alimentos são verbas alimentares que a criança precisa, né? Se ele deu naquele momento é porque o menino estava precisando, a possibilidade de dar. Então,
há essa toda discussão. Você sabe que o direito a gente tem tese. Advogado tem tese e defende a sua tese, né? E que no caso teria que provar a má fé, né? Eu entendo nesse sentido. Sim, Mas pode ter já decisões que não. Basta você provar que não é o pai, que foi enganado e que já lhe dá a possibilidade de entrar com a ação de indenização. Aproveitando que a gente também falou da questão da pensão alimentícia, a gestante também pode pedir a questão da Os pensão. alimentos gravídicos, né? Que a gente chama os alimentos gravídicos que a gente tem, que poucas pessoas também sabem que tem esse direito. Ela engravidou. O suposto pai ou o pai, companheiro, que geralmente são companheiros, né? Não são casados, pessoas que um namoro que gerou um filho. E aí ele não se responsabiliza, ela pode entrar pedindo, né? Tem até já hoje exames que são feitos com a criança na barriga que detectam quem é o pai, né? Mas são mais caros, às vezes não querem fazer esse fetal, tipo, né? mas não querem fazer esse tipo, querem aguardar a criança nascer para poder fazer. Mas enquanto isso ele é obrigado, né? E a gente já teve casos Não, você desses, vai preso. Com certeza. E agora, por exemplo, no período da pandemia, eu mesmo no escritório, eu não fiz muita execução por conta disso, porque tinha uma proteção de não ser preso, né? E eles, uma grande maioria, só pagam quando tem um decreto de prisão, ou quando já estão dentro da prisão. É verdade. Né? Só procura o advogado, olha, eu tô aqui. Não, meu amigo. E lá é assim, você tem que pagar. Ou então ficar ali os 3 meses preso, né? Cumprindo ali a determinação E é bom judicial. esclarecer que mesmo tendo ficado os 3 meses preso, se for o caso, a dívida continua. a dívida Ele vai continua. se livrar da cadeia, mas a dívida continua e pode ser executada, né? Ela é executada só porque tem 2 tipos de execução. Nós temos a execução pelo regime de prisão, Sim. que são os últimos 3 meses, e temos o regime de constrição de bens, que é aquele que você deixa de passar 1 ano sem pagar. Então, 3 meses você executa Pela no concessão regime de prisão, e o outro é pela a constrição de bens, né? Vai ser penhora de bens, penhora de dinheiro e tudo. Então, existem esses 2 tipos de execução de alimentos. É porque muitos que passaram por essa situação pensam que eu paguei com a prisão, está resolvido o problema. Mas é só os últimos 3 meses. Os Né? últimos 3 meses. Mas geralmente, quando a pessoa é presa, aparece o dinheiro rapidinho. É incrível. Já aparece. É incrível que... Os liberdade- pais fazem um empréstimo, né, difícil doutor ficar- Ricardo? Pra poder- A liberdade da gente é um bem muito Não precioso. tem Quem preço. quer ficar preso, né? E principalmente por uma situação dessa, né? Porque situação fácil de se resolver. Mas é porque, por isso que eu estou dizendo, infelizmente, outros fatores influenciam nessa questão do relacionamento de pai e filho. Porque eu não posso gostar da minha ex-esposa, da minha ex-companheira, eu não quero conversar com ela, mas o meu filho eu não posso deixar. E muitos deles dizem assim, eu não vou sustentar essa mulher com esse dinheiro. Dá R$300. O que 300 reais dá para fazer? Você tá entendendo? Assim, não, rapaz, eu dou 10 mil reais, ela tá gastando, só anda farriando. Aí, peraí, então vamos sentar aqui, vamos ver direitinho. E tem como ele acompanhar Até mesmo esses porque gastos. no momento da fixação de alimentos, o magistrado vai levar em consideração os rendimentos de quem está concedendo os alimentos, né? Do Exatamente. alimentante. Exatamente. Então ele vai ficar dentro daquela proporcionalidade, né? Dentro da possibilidade dele e da necessidade E da hoje criança. a gente aprendeu muito na faculdade que era assim, a pensão muita gente pergunta, uma dúvida. Doutor, eu tenho um filho, é 20% do salário mínimo? É 10%? É 30%? Eu tenho... Não, na lei não está estabelecido isso. Não tem na lei dizendo isso. É o princípio da necessidade, né, e da possibilidade e agora da proporcionalidade. São 3 requisitos agora. Antes era um binômio, agora é um trinômio. Exatamente. Então agora eu também tenho que saber se é proporcional aquilo. Como é que eu vou lhe obrigar a pagar aquilo que você, embora que tenha uma necessidade, embora que você tenha uma possibilidade, mas eu também não posso dar muito mais do que aquela pessoa precisa, mesmo você tendo condição. Então é o princípio da proporcionalidade. Tipo, em questões assim, é bom levar a dívida também, né? Em audiência. Também. Pra mostrar a possibilidade. Não. Porque tem o rendimento, mas tem as despesas, tem às vezes Não. tem compromissos. Leve os que são- carnê pra mostrar também. Muitos querem se eximir no seguinte ponto. Ele, olha, eu recebo 5 mil reais. O meu salário é 5 mil reais, mas eu só recebo 1.500. Aí, pô, me deu seu contra-cheque. Quando você vai olhar, tem empréstimos. E esses empréstimos, a justiça não considera. Empréstimos pessoais, empréstimos perfeitos, eles só consideram os descontos institucionais, FGTS, né? Esses descontos
saúde, plano de saúde, essas coisas assim, eles contam. Mas o resto eles não consideram, não. É o valor realmente que tem ali. Informação importante, essa que o doutor acabou de falar, né? Sobre essa questão aí. Pois é. A gente superou esse assunto, que eu queria entrar aqui. Outro assunto. vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poliamor. O poliamor, olha, é uma situação muito, eu sou cristão, né? E a gente fica muito nessa questão de falar sobre a questão do relacionamento de amor entre as pessoas, porque o amor, ele supera qualquer coisa. Hoje você não escolhe quem amar, né? Hoje você não tem como você escolher quem amar. Então, fica muito de cada pessoa, né? Há alguns que são contra, outros que são a favor. Mas eu, particularmente, tenho essa formação mais cristã, né, em relação ao amor. O amor tem que ser entre o homem e a mulher. Tradicional, é o tradicional, né? Mas eu respeito toda forma de amor. Eu acho que quando existe um amor realmente verdadeiro, você cuidar das pessoas, amar, ele supera qualquer situação. Em muitos casos a gente vê mais promiscuidade, mas quando é realmente fruto de um amor, um relacionamento, isso é que eu acho interessante. Porque o amor sempre quer o bem. É bíblico isso, né? O amor supera tudo, o amor se faz tudo. Então, com essa questão do amor, eu acho importante esse relacionamento. Mas o nosso sistema jurídico já tem acolhido, algumas né? decisões. É por isso que eu digo, na minha formação Pois é, cristã. sim, mas tecnicamente, né? O casamento já foi regulamentado. Porque você assistiu também, foi em Parnaíba, né? Uma mulher que tinha Sim, dois até a mulher maridos. tem 2 maridos. Em Parnaíba ficou famoso, porque na verdade é o seguinte, como é algo que veio a público muito recentemente, porque na verdade isso já existe há muito tempo, né? Isso mas aí veio a público recentemente, então um caso ou outro que se comenta ali, acaba a mídia, que no caso de Parnaíba, a mídia se fez presente só. Então isso é normal. É novidade. Né? É normal, mas ainda chama atenção. As pessoas aceitam, normalmente têm aceitado, né? Porque na verdade não depende nem da aceitação de terceiro. O importante é aquele núcleo que está envolvido, né? Exato. Mas ainda chama atenção. Chama atenção, e principalmente quando você vê uma mulher com 2 maridos, né? Exatamente. O Quando contrário. Flor e seus 2 maridos, aí é um filme antigo que se fala. Mas é por isso que eu estou dizendo, é muito a questão de formação, né? O nosso direito, o direito mais contemporâneo, o direito, ele já reconhece tem acolhido toda a forma de relacionamento entre homem e mulher, mulher e homem, 2 homens, 2 mulheres. E existe isso, que era uma luta antigamente, por exemplo, você reconhecer esse relacionamento. Uma mulher com 2 homens. Os cartórios, o CNJ começou a organizar o reconhecimento dessas sociedades, né? Desses relacionamentos. Chegou-se a regulamentar essa situação. Hoje, é perfeitamente casamentos oficiais entre 2 homens e 2 mulheres. Só não, agora ainda não teve esse reconhecimento, um casamento oficial de um homem com 3 mulheres. Ainda não, mas essa relação, e como o direito de família, ele é dinâmico, evolui, já tem sociedades que reconhecem isso. Você acredita, se fosse realmente, né, reconhecido essa questão do poliamor, os brasileiros iriam se adequar a essa situação? O brasileiro Porque o brasileiro é um sujeito que tem que ser estudado pela NASA, né? O brasileiro, ele faz de tudo, ele se adequa a essas coisas e tudo. E eu acho que muitas coisas dessas já começam com o brasileiro que dá o exemplo lá fora, né? É o que já leva, são sujeitos desses. O que eu acho que a nossa sociedade ainda que não está preparada para absorver essa situação. Sociedade americana, europeia, a gente vê que o relacionamento já começa há muito tempo. A gente tem amigos que moram na Alemanha, que eles têm seus filhos adolescentes, que eles falam, não, é normal você entrar com o namorado, com a namorada para dentro de casa, bota aqui dentro. A nossa sociedade ainda tem receio, né? Ainda tem receio, ainda olha não com bons olhos essa situação. Esse tabu da virgindade e tudo. Por isso é que eu digo assim, a questão é muito mais da cabeça de cada um e tem também a questão religiosa, né? Eu hoje tenho essa formação cristã e entendo que o normal, e isso não é nem palavra para você dizer normal, mas o que se corria antigamente era desse jeito. Mas hoje não, a evolução é enorme nesse sentido. Eu já acho a sociedade brasileira bastante liberal, mesmo com essa questão ainda que o senhor acabou de falar, né? Mas eu ainda acho a sociedade brasileira bastante liberal.
Não é, em muitos sentidos. Por isso que eu digo, muitas vezes a sociedade brasileira aqui Leva o exemplo. leva o exemplo para lá. Para as Mas ditas é sociedades uma coisa que a gente evoluídas, não né? pode negar que está evoluindo. Muitas pessoas não querem discutir isso, né? Não querem falar sobre isso. É. Mas é uma coisa que você tem que falar. Porque Sim. também é família. É. Já começa dentro da Eu família. acho que E o sofrimento também é muito maior, porque às vezes o pai não compreende, o pai não quer conversar, o pai não quer entender. E aí vai um conflito com a esposa. Muitos casais já se desfizeram por conta disso, né? você acha que nossa sociedade ela tá evoluindo rápido demais? Não digo rápido demais, ela está indo no passo de que as relações estão sendo feitas, né? Hoje é por conta da visibilidade. Antigamente acontecia uma coisa lá no sul do país, aqui não tinha o conhecimento, mas já tinha aquela mesma realidade. E o interessante, o senhor falou do sul do país, é de lá que normalmente vêm as decisões judiciais. O Rio Grande do Sul ele tem um posicionamento de vanguarda, nesse sentido, né? Temos até aquela que foi desembargadora lá, Maria Berenice, né? Que ela é uma ex-desembargadora, que ela é uma doutrinadora muito nesse sentido aí, das relações socioafetivas, sociofamiliares, homoafetivas. Ela tem livros que falam sobre isso. Ela faz parte do IBDFAM, que eu também faço parte do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? E ela é um atuante, um ativista nesse ponto aí, da homoafetividade, né? Desses relacionamentos todos, ela tem várias obras nesse sentido. E lá é do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul. Ex-desembargadora do Rio Grande do Sul. E eu queria aproveitar para mandar um abraço também para o Dr. Moacir Pena, né? Também ele é escritor e eu ouvi esse assunto na palestra que teve no primeiro encontro jurídico de Periperi. E nós trouxemos. Foi onde eu tive esse conhecimento sobre essa questão do poliamor. E você viu que ele trouxe um tema aqui muito importante: o direito das namoradas. Né? É ótima também a E palestra ele veio, porque ele dele. é civilista. Eu tenho um livro dele, ele deu. O Dr. Moacir Pena é um civilista. Se eu não me Direito engano, das ele amantes. o direito das amantes. Direito é. das amantes. E aí parece que ele é carioca e veio morar no Piauí e aqui se estabeleceu. Ele tem várias obras É. dele. E é muito interessante. É um amigo que a gente tem, aproveita também, endossa aqui suas palavras, vai mandar um abraço pro doutor Moacir Pena. Abraço, doutor Moacir. Advogado. Ele é advogado, né? É advogado, É, advogado. civilista. Aqui do Piauí, né? Ele é professor dos cursos de sucessão, Ele é Então, especialista em direito direito sucessório. É. Né? de famílias e Mas sucessões. falando da evolução da sociedade, né? E falando sobre o direito das amantes, hoje ainda há um certo tabu com relação às amantes, mas é uma realidade que todo mundo sabe que existe. Muitas vezes essa relação ela é oficiosa, a maior parte das vezes, né? Mas eu conheço muitos casos que a sociedade já, de certa forma, acolhe, mesmo com o olho um pouco torto, mas acolhe. E é interessante o direito das amantes, eu vi há pouco tempo uma discussão a respeito, o direito das amantes na sucessão, né? Porque, como existe o direito das amantes, quais os direitos das amantes na sucessão? Olha, um tema que você falou agora, se eu não me engano, recentemente existia a possibilidade da amante, né? Ela também ter o benefício de pensão por morte dividido com a esposa. Uhum. Mas, se eu não me engano, teve uma decisão recente Sim, que não de tem que mais não direito. tem mais esse direito, não é? Então, quando for na sucessão, não tem a previsão Legal. legal, não é? Aí Tem- depende de entendimento eu jurisprudencial, né? acredito que assim, se ela provar que aquele patrimônio ela ajudou a constituir ou a construir aquele patrimônio, ela é meieira daquela parte, né? Vamos supor que ele tenha uma empresa e tenha deixado ela com uma loja numa determinada cidade. E aquela loja prosperou. Ela trabalhando, ela é companheira dele, mesmo sabendo que ele era casado. Ele é representante comercial. Que acontece muito. Representante Deixa- O doutor Queda de Sorriu, que ele é Olha aí. representante também. Olha aí. Então deixou esse patrimônio lá. E ela prova de que aquele patrimônio ali foi ela que ajudou, que ela que construiu junto dele. Ele tem outra família lá. Então a família vai herdar a parte dele. Mas a parte, a metade que é dela, ela tem o direito vai de se considerar simplesmente a questão patrimonial. patrimonial. Mas na sucessão em si, ela não tem a previsão, não. Que a companheira, ele casado civilmente com ela estabelecida, ela não tem. Mas agora, se ela for uma companheira que a sociedade toda sabe, que tem aquela companheira como é uma relação pública e notória, né? Que ela vive com ele
união estável, ela também participa. Porque da Sem tem situação. fotos. a questão do prazo, né? Porque eu posso ser casado, mas eu posso constituir uma união estável, mesmo sendo casado. Eu não preciso dissolver o meu casamento, desde que eu esteja separado de fato, se não me engano, por um ano, né? Eu estando separado de fato por um ano, eu posso constituir uma união estável depois. Mas assim é funciona? essa temática que está sendo vista. Se ela sabe que ele é casado, que ele tem a família lá. Pois é, mas já existe uma Não, separação não, de fato. Não, aí né? não entra nem a questão, por exemplo, de bens. Por exemplo, se eu provar que eu estou separado da minha esposa há 2 anos e eu construí outro patrimônio Sim, durante esses exatamente. 2 anos, ela não se comunica. Exatamente. 2 anos não tem É mais isso que eu direito lá, não. queria Não. deixar esclarecido. E tem até a questão do Outra- abandono de lá também, que são 2 anos, né? Eu saí de casa e não voltei. Passou 2 anos e eu. E agora você viu uma decisão que o uso capião, a mulher Uso capião pode, familiar, né? mulher casada, o marido foi embora, deixou ela lá. Ela adquiriu o tempo de uso capião, 2 anos, ela entra 2 com os anos, capião, ela uso fica capião. com o imóvel sozinha. Pronto. No dia que ele voltar, No dia tchau. que ele voltar, não. Tem até um caso assim, olha, um exemplo que estava dando, a mulher casada, ou separada de fato, o marido deixou ela em casa, deixou com a casa e foi trabalhar em outra cidade, passado 10 anos. 10 anos lá, ela sem pagar aluguel, sem nada, ficou lá, ela entrou com os capiões. Quando ele chegou, não a nossa casa, assim, não. 10 anos A trabalhando nossa- 10 fora. anos aqui é a casa 10 da meses ainda dá para E respeitar, assim, mas 10 anos. Essa evolução do direito de família que está em voga, meu amigo. Você tem que abrir o olho. Você dorme de um jeito, mas acorda de E outro. ter muito cuidado, às vezes, porque não existe a previsão legislativa, né? Mas a jurisprudência Está sendo vai construída sendo dia a construída dia. e acaba se consolidando, né? Com esses Exatamente. entendimentos, né? Os Exatamente. advogados aí, a cada dia criam uma tese nova e aí... É essa que eu tenho escutado muito. É essa que é a fonte do direito. Muitos desembargadores, muitos juízes entendem que o advogado é que é o fomentador dessas novas teses, né? Porque é a nossa função de levar para o magistrado a sua visão e uma tese para ele estudar, se debruçar. Aí o legislador pode, muitas vezes, se apossar dessa Apossar tese e dessa transformar em lei. É que ele nada mais é que ele está só oficializando uma relação que já Que já existe, existe. né? Ele não cria a relação familiar, ele não cria a relação entre pais e filhos. Ele apenas reconhece os direitos daquela relação decorrente do dia a Da dia. evolução da sociedade. É. né? É. Pronto. Falamos aí da questão da união estável, né? E agora vamos falar um pouco realmente do que é uma união estável, como que a gente comprova a união estável, né? Porque hoje em dia a gente fala, tá casado, né? A gente conta os amigos aqui que a gente não via há muito tempo, tá casado. Rapaz, não foi o casamento, não, nós estamos morando junto aqui e tal. Hoje em dia ninguém quer fazer mais aquilo, ninguém quer gastar, né? Ninguém quer convidar os amigos para os comes e bebes. E já chega logo, namora aqui hoje, amanhã já tá dentro de casa. Então eu queria que a gente falasse a fundo dessa questão da união estável, explicasse bem direitinho o que é a união estável, como que ela se constitui, Como ela é reconhecida, como né? ela é Olha, reconhecida. outra situação constrangedora é quando você tem um amigo que ele está convivendo maritalmente com a mulher e você não sabe o que é que diz. Rapaz, é tua esposa, tua namorada, tua amante, como é que eu vou apresentar, né? Fica essa situação. Mas a união estável, a união reconhecida, é ela que tem todos os requisitos de um casamento, não é? Os mesmos direitos e os mesmos deveres. Coabitação, o sustento, né? A consideração, né? Recíproca, o respeito recíproco, a fidelidade, tá lá. São os mesmos obrigações do casamento. Pública e notória, essa é a união estável. Eu não tenho nenhum impedimento. Eu sou um solteiro que resolvi morar, conviver junto com uma pessoa, então essa é a união estável. Ela é estável, ela é como um casamento normal. Apenas falta a oficialização do casamento com o papel, não é? Hoje as relações são muito fortes. Hoje, por exemplo, nós temos contrato de namoro. Eu já ia falar sobre essa questão. Contrato de namoro. Porque o que é que acontece? Por isso que eu estou dizendo, é muito subjetivo quando você vai se relacionar com a pessoa. Qual é o meu interesse? Eu vou me relacionar com amor. Não, eu vou me relacionar porque ela é bem de vida, ela tem um patrimônio. Eu vou aqui me enxergando. Em muitos casos, a mulher chegou recentemente no meu escritório. Ela convive há 1 ano com um rapaz. O rapaz tem um apartamento. Houveram conflito, ela já foi me procurar para saber o que era que ela tinha de direito. Isso. Ela já tá se importando Você com o que ele tem. não ama Tá esse interessado rapaz, não. nos meus bens, Você né? está entendendo? Então, assim, hoje, o contrato de namoro, eu digo, olha, tem um patrimônio.
Vamos se relacionar? Vamos. Então tá aqui. Vamos fazer uma escritura pública, declaratória, dizendo que nós estamos num contrato de namoro, mas eu tenho um patrimônio, que nada da gente vai se comunicar. Eu já tenho que ter aquela previsão. Eu já estou me prevenindo por uma mulher passa um ano com o rapaz, mora junto, tá no apartamento. Daqui a pouco ela leva o apartamento todinho. O contrato de namoro é mais para resguardar mesmo. Né? Resguardar tudo. Você pode fazer escritura pública de união estável, um reconhecimento de união estável. A conversão da união estável em casamento, não é? Que também é através de escritura. Então, a união estável hoje é assim, é mesmo os requisitos do casamento, só que você não passou o papel, não assinou perante a autoridade reconhecida, mas que você coabita junto, você tem a consideração, você tem o sentimento de procriar, que também é um dos deveres do casamento, né? A procriação também. Então, tem todo esse relacionamento de oficializar. E os direitos são aqueles. O regime de bens da união estável, que é reconhecido, é o da comunhão parcial, a não ser que você faça um contrato. Hoje a evolução, por exemplo, você pode mudar. Eu casei com comunhão parcial de bens. Não, agora eu quero mudar o regime. Eu posso mudar o regime. Eu vou lá. Dependendo da situação, eu posso requerer para o juiz para mudar, ou eu posso mudar diretamente no cartório. Durante o casamento. Durante o casamento eu posso mudar. Né? Olha, interessante, tem isso aqui. Eu posso fazer um acordo. Vamos fazer daqui, vamos continuar casado, mas vamos fazer aqui uma partilha de bens. Acerto aqui, a vamos fazer um agora... acerto aqui, pronto, tá feito, vamos aqui. Então daqui para frente é outro regime, outra situação. Então hoje essa evolução do direito de família é muito grande. Mas o senhor falou que a união estável, ela tem todos os direitos, mesmo que não seja regulamentada, registrada em cartório, mas que há a possibilidade de se fazer um contrato de união estável e no cartório fazer um procedimento bem mais simples do que o casamento, não é isso? As pessoas... Pode. Mas só para esclarecer para o nosso público, que seria interessante se fazer esse contrato, oficializar realmente a união estável, principalmente para que haja proteção na hora de uma sucessão, né? Porque se acontece, um casal vive em união estável, um dos cônjuges vem a falecer, vamos dizer o cônjuge varão, o homem, vem a falecer, e aquela esposa, aquela convivente, ela precisa fazer valer os seus direitos na sucessão, ela estando com essa união estável registrada, ela tem muito mais facilidade, porque senão ela vai ter que mover uma ação de reconhecimento. Esse é o grande problema hoje, até para os previdenciaristas que estão aqui, que sabem muito disso, da comprovação da união estável e do própria dependência econômica quando do requerimento de pensão por morte. Né? Hoje não basta ser só casado. Eu sou casado. A certidão de casamento é mas eu tenho que comprovar que convivia maritalmente com o falecido até a data do óbito. O INSS está exigindo, inclusive, agora uma declaração. Exatamente. Né? E aí, até há pouco tempo ele não exigia, mas hoje está exigindo. E aí a outra situação da união estável é porque você vai ter que comprovar. Não, mas eu tenho meus filhos que em comum com ele está registrado. O mesmo endereço que eu moro é com ele. Sim, mas nós temos que ter outra prova. Então a escritura pública declaratória de união estável, ela fortalece essa relação. Inclusive, doutor, a gente, no tempo que a gente estava na faculdade, ainda a gente assistia uma audiência, você lembra, doutor Kennedy, sobre isso? E a esposa não sabe, dizendo que era esposa ainda, não sabia nem a data que ele tinha falecido. Não, é incrível. É por isso que eu estou dizendo, são situações que você tem que se prevenir, porque tem gente também que quer fazer se colar, colou, né? Foi o caso dessa. Foi o caso. Esse caso que a doutora Tchê está citando. A gente se depara com muitas situações. Por isso que eu sempre digo que o advogado, o relacionamento do advogado com o juiz, ele tem que, o juiz tem que entender a confiança do advogado. Porque às vezes tem colegas que forçam a barra mesmo. Levam situações. Vai na onda do cliente. Levam situações realmente que não tem como você comprovar, né? E depois falam mal do Poder Judiciário. Eu digo muito assim, quem fala do Poder Judiciário somos nós, advogados. Eu falo mal do Poder Judiciário, mas eu quero levar uma testemunha que vai lá só mentir. A testemunha dizia, o excelentíssimo perguntou, né? O que ela sabia. Aí uma testemunha falou assim, eu sei, mas não me lembro. Ficou tudo aí ele, se a quem estiver lá fora souber igual essa daqui, nem precisa entrar. Não, essa falta de instrução que se às vezes para comprovar. Então é necessário as pessoas se orientarem. Mas eu fico vendo assim, você vai casar só por conta dessa prova, porque o casamento tem toda uma simbologia, né? Se você quer constituir prova, tira foto com ele.
Se ele viajar, manda cartinha para ele. Faz essa escritura pública declaratória. Só quer saber só de prova, não quer saber de amor. O casamento a gente tem que colocar também esses sentimentos, né? Porque tem gente que diz, não, é porque eu quero constituir prova, eu quero casar. Casamento não é isso. Você considera, você ama, não é? Mas legalmente tem que deixar no papel para poder constituir Da mesma essas forma provas. que lá no casamento, no início da nossa conversa, o senhor diz que ao se preparar para o casamento, a gente deve já pensar nessa possibilidade, analisar, estudar bem os regimes do casamento, mesmo que na comunhão parcial o regime já esteja definido como o parcial de bens, é interessante que se faça o registro, o custo é muito baixo, Exato. né? Para que se faça o registro, para que lá na frente a gente tem que pensar no futuro, né? Claro. É lógico que tem que pensar no amor, mas tem que pensar na parte prática também, né? É isso que muitas vezes as pessoas não conversam sobre isso, né? E que nós advogados temos que fomentar essa orientação antes de casar, né? Antes de fazer o negócio, que é esse costume que se tem. Por exemplo, hoje você falou aí sobre essa questão da testemunha falar. Hoje o direito americano ele é diferente do nosso, né? Hoje um amigo meu me falava sobre isso. É assim, você tem um acidente de carro. O americano ele procura logo entrar em acordo com a parte. Não, vamos fazer um acordo aqui, vamos ajeitar. Porque ele sabe, se for para a justiça vai impor que ele pague tudo que é devido, E não é? Indenize tudo. O brasileiro, o que é que ele faz? Vai para a justiça. Vai Quer não? pra vai justiça, procrastinar Não. o Ah, tu problema. vai para a justiça. Ah, pois pode entrar na justiça. Não, e outra Ele sabe da questão, celeridade da e justiça. outra questão também que seria tão bom para nós se funcionasse dessa forma aqui no Brasil, são os custos dos honorários advocatícios nos Estados Unidos, né? Que Lá, nós falamos agora há pouco sobre consulta. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa no consultório médico. Você só fala com o advogado depois que passou pela secretária e deixou ali o pagamento em horas. O pagamento é em horas. Não se determina valor do negócio para uma consulta. Eu entrei no escritório de advocacia, eu vou pagar as horas que o advogado vai ficar ali me orientando. E esse é o certo. Então- Mas esse é o costume que a gente estava falando, doutor Johnny, que nós advogados temos que implementar esse costume aqui no escritório de vocês e nos outros demais escritórios, é que a gente tem que começar a acostumar as pessoas a pagarem. Porque tem uns que até querem, mas ninguém não cobra. Porque eu até digo assim, você vai para o consultório médico, às vezes você sai pior do que entrou, mas você paga lá. É Consulta, né? verdade. Você Gente, sai pior do que entrou, mas O você tem que doutor pagar a Mauro consulta. também é conselheiro estadual da OAB, né? Exato. E defende também a valorização dos honorários Uma advocatícios. campanha forte que nós estamos dando entrada agora, já a OAB está entrando forte. Além dessa questão da valorização da advocacia, da valorização dos honorários, honorários dignos também que a gente briga, a questão de você poder cobrar honorário, nós estamos também com um projeto que até o Dr. Einstein que está à frente, que são os honorários dativos, né? Principalmente os advogados do interior, onde tem pouca defensoria, né? Que são nomeados para fazer os atos da defensoria, os atos da justiça gratuita, que não recebem esses honorários. Por exemplo, no Maranhão já é regulamentado. O advogado que está lá, que presta um serviço nomeado pelo juiz, ele já tem os seus honorários garantidos. E aqui no Piauí a gente não tem ainda. Então, existe aí um trabalho muito forte sendo feito que tem a liderança do Dr. Einstein, que envolve o orçamento do governo do estado, o orçamento do poder judiciário, e que essas tratativas estão sendo feitas para garantir para aquele advogado. Eu mesmo, quando cheguei lá em Pedro II, que só eram 3 advogados, eu particularmente ficava com 60% do trabalho da justiça gratuita, porque a gente não tinha defensor. E quando tem defensor, que só tem um, que são 2 pessoas assistidas pela justiça gratuita, atrasa o processo, tem que mandar um ofício para a defensoria estadual, a defensoria estadual tem que nomear outro defensor que vem de outra cidade, quando puder. Então atrasa tudo. Então esse trabalho agora está sendo feito. O nosso próprio estatuto da advocacia já prevê, né, que a gente peça o juiz para arbitrar quando for nomeado, mas é uma luta também da OAB que nós estamos nesse patamar aí de lutar pelos honorários também, os honorários dignos e honorários dativos. Também apoio. E as consultas, né? E as consultas. A consulta
vai pegar, disse assim, vai pegar, não vai pegar, só depende da gente. Só depende da gente. Se Se todo mundo Ah, começar, muitas das vezes um jovem advogado faz mais consulta do que um médico experiente. Porque todo mundo pergunta para um advogado. Você se E quem formou aqui, perguntar, se formou aqui, você é advogado agora, para poder tirar uma dúvida. Só uma dúvida. Quando não vem pessoalmente ao escritório, é por telefone. É, Já liga- telefone, Não, eu quero só fazer uma pergunta. mensagem, É só uma qualquer Não, lugar. e antes de você falar, tá, obrigado aí, viu? Obrigado aí, obrigado aí. Né? Então, o jovem advogado, assim que sai, assim que recebe a OAB, ela tá trabalhando mais do que um médico experiente aí com anos no mercado, tanta Veja consulta se que você faz. consegue falar com o médico e diga para ele. Obrigado, doutor. E agora, até a telemedicina, né? As consultas via Videoconferência. né? conferência e tudo, você paga lá o cartãozinho, você já manda Sim, lá a fatura, consegue- já não tem essa história. Só não. fala com ele depois que já tá, É. o crédito tá feito, né? É. Vamos continuar na luta, né? Vamos continuar Não, na essa luta É, porque o advogado depende realmente Dos honorários. dos honorários e depende da atuação. A OAB, uma das funções dela é essa, né? também. Depende, né? Uma das funções é essa, defender a profissão, defender os a OAB e advogados. Valorização nós Valorização da advogados, advocacia. né? Então não adianta só a OAB enquanto instituição É, fazer já. campanha e nós advogados não cobrarmos. acredito Exato. que juntos somos mais fortes. Eu gosto muito de trabalhar essa questão da união. É. Não ver como adversário, e sim pra gente se unir. Eu sempre, o que me motiva, você falou aí na OAB, eu quero pedir a permissão para me falar, porque eu sou um apaixonado pela OAB. Todos os que me conhecem sabem da minha dedicação que eu tenho à OAB. Sempre me coloquei à disposição, mesmo sem cargos. Eu assumi aqui. Quando eu cheguei formado em Pedro II, eu tenho lá a portaria do presidente da época para me nomear como representante da OAB no Conselho Tutelar. Porque tinha várias demandas no Conselho Tutelar, aquele negócio tudo. Eu sempre me envolvi com o direito de família já e pedi para ele nomear. Eu tenho uma portaria dele. Sempre Quando gosto da surgiu a nossa confusão. subseção aqui em 2010, eu fui convidado para ser secretário. Daí foi que minha paixão aumentou mais. Fui secretário na gestão do Dr. Jorge, depois fui candidato a presidente, depois fui presidente reeleito, né? Na primeira gestão do Dr. Manuel, eu me voluntariei para ser presidente da Comissão de Relacionamento com o Judiciário. Trabalhei, fiquei do lado dele. Agora, nessa última eleição, nós fomos indicados pela Advocacia de Piripiri para assumirmos o cargo de conselheiro, que para mim foi um presente, né? Porque nós estamos lá no lugar onde as discussões da advocacia piauiense são tratadas, né? E de todo o direito do Piauí. Tanto na parte de qualificação, na parte de fiscalização, na parte de estrutura das obras da OAB, que a gente discute lá também, de todo o planejamento da OAB. E também da criação de comissões. Então lá é um local que eu me sinto muito bem, levando também a nossa experiência, levando também os anseios da advocacia do interior e sempre procurando inovar em alguns pontos. E a gente sempre está feliz por isso. E agora, eu quero dizer em primeira mão aqui, ou já em segunda mão, porque já foi divulgado, a OAB criou aqui na última quinta-feira, que foi as nossas reuniões, são todas as últimas quinta-feiras de cada mês, a comissão, uma importante comissão, que é a Comissão de Defesa da Pessoa Portadora do Autismo, né? Uma importante comissão. Lá foi um momento muito assim, Importantíssimo. emotivo para a gente. Tanto as proponentes, que são advogadas, mães que têm filhos autistas, tinham vários pais de filhos também autistas, lá com TA, que eles chamam, né? Que é o transtorno de espectro autista. Foi uma sessão que muitas pessoas choraram, muito emotivo, porque é um tema muito importante a simbologia que é a questão hoje, o portador de autismo. Hoje, a previsão é que nós vamos ter logo 10 milhões de autistas, né? Cada família tem um autista em casa. E muitos pais não têm a informação, muitos pais não têm aonde se socorrer. Então, assim, a OAB tem esse papel também muito importante. Então, nós criamos essa comissão e logo vamos trazer uma comissão também para cá, para que a gente possa falar sobre isso, para a gente poder trabalhar, porque é sentimento. Então, assim, eu fico muito feliz de estar trabalhando na OAB, indicado pela nossa advocacia da região de Piripiri. Aproveitar, né, o gancho aí e dizer que o Podilé está de portas abertas, caso a comissão queira gravar com a gente um episódio e dessa forma levar o conhecimento dos direitos dos pais e dos autistas, né, para a população, que eu acho que é o interesse da comissão, né? Exatamente. Também É fomentar essas políticas públicas direcionado
aos portadores do autismo, né? E aí o podcast está exposto a Quem é a... Não, como recentemente foi criada na semana passada, eu ainda não- acredito que eu vou até falar daqui a pouco com o nosso presidente sobre quem são os membros da comissão estadual, porque existiam algumas pessoas querendo e a gente está discutindo alguns nomes para a gente poder trazer para cá, né? E a gente já a gente tem uma advogada que tem o transtorno do espectro autista, que já é advogada, né? Então, assim, a gente está apoiando essa luta porque é muito importante mesmo. A gente tem vários colegas que têm filhos autistas também, que se propõem a trabalhar com esse tema, que se propõem a contribuir, porque o primeiro passo é esse, como você falou, é a gente divulgar, a gente dizer que tem outras pessoas que passam pelos mesmos problemas e fazer a ligação entre essas pessoas, né? Porque eu tenho acompanhado muito, porque minha mãe trabalha na PAI, né? Minha mãe há muito tempo trabalha na PAI e a gente conversa muito sobre isso. E ela conta dos vários tipos de pais que se tem, pais que têm vergonha dos filhos, são portadores de deficiência, pais que se dedicam, deixam a sua vida para cuidar do filho. Então, assim, é também uma coisa muito importante para a gente estar apoiando esse trabalho das APAES. E aqui, Piripiri tem um exemplo muito forte, que é uma das melhores APAES do Brasil, né? A APAE de Piripiri, ela tem um trabalho muito importante. Então, é muito, muito satisfatório para a gente estar junto desse pessoal. Tá de parabéns, viu? Gostei dessa comissão. Esteja convidada para Sim. fazer parte dessa comissão, os Obrigada. colegas advogados, porque tem presidente, vice-presidente e membros. Né, da comissão, né? A quantidade de membros aí é ilimitada. Participar é importante. Realmente Eu participava na gestão passada da criança e do adolescente. Era interessante que a gente ia palestra e tudo. Aí com a pandemia, né, a gente acabou se... E da criança e do adolescente, a gente quer trazer esse seminário para cá. Aí, eu não sei se vocês já viram nas redes sociais, eu ajudo muito o CRIA, que é o Centro de Referência de Integração Familiar, né? Que ajuda, que trabalha nos albergues em Teresina, que é a Francimélia que trabalha junto a esse órgão, que cuida de crianças, adolescentes. Inclusive, a gente tem até umas camisas para vender. Eu deixei na OAB lá para poder vender, para ajudar o Instituto. Tem a adoção, né? E a gente trabalha muito e nós vamos fazer essa parceria para trazer para todas as subseções esses seminários. Para a gente falar sobre adoção, como eu falei anteriormente. Que é importante a comissão de... Quem é o presidente agora da comissão? Estadual, doutor Rogério. Inclusive, eu tenho até uma reunião para conversar com ele sobre essa pauta, né? Porque tem que começar com ele, porque a hierarquia impõe a gente a primeiro começar com as comissões. E quando eu estava, né, como membro da comissão de direito da criança e do adolescente, aí eu nunca imaginava que a realidade daqui de Piripiri, né? Muitas crianças aí sendo maltratadas. Abandonadas, é porque Piripiri é a única cidade na região que tem um albergue, né? Embora reduzido o número de pessoas, mas ela tem um albergue. Piripiri tem um albergue que cuida dessas crianças que são abandonadas ou que têm situação de risco. Porque muitas vezes a gente não tem mais essas crianças em locais de proteção porque não existe, o poder público não trabalha essa situação, né? Pois é importante falar dessa questão do albergue, né? Porque muitas pessoas não sabem que há esse albergue aqui em Piripiri. E ele precisa de ajuda, né? Então, aproveitar aqui o espaço. Exatamente. Quiser complementar e pedir, fale um pouco desse albergue. A aí. questão também de Aqui como a casa denunciar. De acolhimento, aqui a última vez que eu tive, ele era na avenida. Não sei se ele ainda permanece na avenida ali. Pronto, na rua Freitas Júnior, perto da rodoviária, casa de acolhimento. Pronto. O nome lá é Com a Casa de ajuda aqui da Acolhimento nossa mesmo, né? assessoria, a gente localizou aqui. Pronto, Então, é nossa- importante essa doação. Piripiri tem, eu digo assim, Piripiri tem muitos exemplos bons. A casa de albergue, nós, a OAB, já doamos muito alimentos nos nossos eventos, a gente recebia, era 1 quilo de alimento na inscrição. Nos ingressos, né? Era, e a gente doava para lá. Outra instituição que também é muito importante a participação da sociedade, que é a Fundação Monte Tabor, né? Que são poucas cidades que têm uma instituição como a Monte Tabor, né? Que ajuda as pessoas a tirar da dependência química. Então, na região não tem, e ela é referência. Quando a gente vai lá, tem gente do Maranhão, tem gente do Pará, tem gente até do sul do país. Eu já fui uma vez que lá. vieram. Essa
se cuidar da sua saúde aqui. Essa Fundação Monte Tabor trata de... Pessoas portadoras que é dependência química, né? pronto. Pessoas com droga, com bebida, com tudo que eles trabalham lá. Ó, então, vocês que estão nos assistindo, quiserem ajudar, casa de acolhimento, né, produção? Né, Jadafá? Pronto, como nós não temos contato, né? A não ser que um de vocês dois tenha contato com alguma Não, dessas tem. coisas, Não. a gente não tem. Então quem quiser ajudar a Casa de Acolhimento ou a Fundação Monte Tabor, vocês podem estar entrando em contato diretamente com a gente pelas nossas redes sociais, né? Que entraremos em contato com essas instituições e ajudaremos. A casa de acolhimento parece que quem gerencia é o município, a Secretaria de Assistência Social. E a Monte Tabor é a Igreja Católica. A Igreja Católica tem os seus membros lá, parece que ali ao lado da praça, perto do Pacífico, ali do Instituto do Pacífico, tem a sua sede lá, que é muito importante. Ela muitas vezes passa por situações muito difíceis, principalmente a questão de alimento, né? Que a maioria são pessoas pobres que procuram lá assistência e não tem. E também aqueles que puderem visitar, né? Também Tem que agendar a visita e lá. Eu tive a oportunidade na época de levar ao Ministério Público, nós levamos lá o doutor Nivaldo, o doutor Silvano e o doutor irmão dele, que era também promotor aqui. E também na época a secretária de Assistência Social era a dona Socorro Mesquita, que ela era a secretária de Assistência Social, e nós fomos lá. Tem um trabalho muito importante lá. Lá tem uma barragem que eles criam peixe lá doado também pelo pessoal do Denox, também lá, eles doam lá. Então são duas instituições, doutor John, que Piripiri, muitas vezes, a maioria do piripiriense não conhece a importância dessas instituições. A gente que trabalha também com esse assistencialismo das pessoas que querem fazer tratamento, a gente vê o sofrimento das famílias de não ter um local para colocar, né? E a estrutura que se tem a Monte Tabor aqui é muito importante a sociedade despertar para ajudar essa entidade. Já que a gente falou dessa casa de acolhimento das crianças abandonadas, né? Ainda. Esse é o verdadeiro, é o real nome, né? Casa de acolhimento. É, casa de acolhimento, Pronto, casa de acolhimento. Casa de acolhimento das crianças abandonadas. E como a gente falou da questão da adoção também, tem um instituto que, como eu não milito na área de família, eu não sei explicar bem, também nem sei o nome. Eu sei que você pode, tipo, eu não quero adotar uma criança, mas eu posso ser tipo padrinho dessa criança que Apadrinhamento. Hã? Apadrinhamento. É o programa de apadrinhamento. Pronto, Dentro desse CRIA, você pode até colocar nas redes sociais, tem CRIA Piauí. Ele tem vários programas, né? Tem a família acolhedora, né? Aquela família que se propõe a cuidar daquele menor quando está em relação de conflito, em vulnerabilidade. Provisoriamente, essa família acolhedora ela pode cuidar. Tem a sistema de apadrinhamento, né? Que você pode apadrinhar esses jovens. Tem vários programas que você pode participar para ajudar essas pessoas. Tem aqueles que vão finais de semana para poder lá desenvolver alguma atividade cultural, lazer com esses jovens. Tem aqueles que patrocinam esses lá festas para os jovens. Então, assim, tem várias maneiras de você estar lá participando. São institutos diferentes da adoção, né? Porque a adoção ainda é um dado muito baixo, né? Porque no Brasil, geralmente as pessoas querem adotar aquela criança já recém-nascida, ainda tem aquele preconceito, tem que ser branquinha, bonitinha e tal, né? E as outras crianças acabam ficando lá, completam 18 anos e nunca tem, né? Nunca conseguem serem adotadas. E por isso que esses outros institutos, diferentes da adoção, são importantes para essas crianças, né? Já que elas não conseguem ser adotadas, pelo menos ter um apadrinhamento, esses outros institutos que o senhor, você que o está doutor participando, mencionou. ajudando Tá participando, justamente. Essa venda entendeu? dessas camisas exatamente era para ajudar financeiramente esses programas que tem. E a gente vê hoje, você disse um dado muito importante. Saiu recentemente na televisão um programa falando sobre essa questão da adoção. Hoje, nós temos 2 vezes mais o número de pessoas querendo adotar do que o número de crianças. Mas você fica assim, por que todo mundo não está no lar já? Exatamente por isso. Pela seleção, a preferência, né? Querem só até 1 ano, branca, homens sem nenhum defeito. Com saúde perfeita. Com saúde perfeita. E você vê o tanto de crianças e adolescentes que tem nesses albergues, que necessitam de amor, que tem algum problema físico,
ou mental que estão lá, né? Não abandonados porque esses institutos cuidam. Agora Mas- é interessante você falar esses institutos, né? É bom e é interessante também esclarecer que a maior parte desses institutos eles são da sociedade civil. Né? O Estado, apesar de prover alguns, tem algum auxílio de Tem material, alguns convênios, de profissionais, tem alguns convênios, mas o pesado, forte desses institutos dependem da sociedade civil. Exatamente. Né? A maior parte deles. Eu acho que a grande maioria são feitos por voluntários, né? Pessoas que amam, que se dedicam. Tem grupos de famílias que fazem isso. Então, assim, é esse tipo de sentimento que eu sempre defendo quando eu me posiciono, né? Você cuidar das pessoas, você cuidar de gente, você dar amor, né? Porque muitas vezes se você conhecer lá como é que cria, como é que ele age, são pessoas simples, né? A maioria são pessoas voluntárias que tem lá, que vão cuidar, que vão amar, que vão estar lá vendo toda essa situação. E a gente tem que fazer esse papel. Porque até então também, como é que eu vou deixar esse grande número de jovens sem perspectiva, como é que eles vão ser no futuro? Que tipo de pessoas nós vamos ter no mundo, né? Pessoas que não tiveram acesso ao amor. Preparar uma sociedade melhor, né? E para isso nós temos que contribuir, todos nós temos que contribuir. Então, não só piripirienses assistem a gente, né? Como outras pessoas de outras cidades, de outros estados. Então, a gente mencionou aqui a Casa de Acolhimento e o Monte Tabor, porque são aqui em Piripiri, é o que a gente conhece, né? Mas vocês podem procurar aí na sua cidade casas de acolhimento, né? Vocês procuram saber como é que vocês podem ajudar, né? Porque é importante, essas crianças realmente precisam, né? E a questão de denunciar também. As agressões, que é outra situação também. Questão de violência, de abuso sexual também, as crianças e adolescentes, vamos denunciar no conselho, né? A questão da denúncia. Começa pelo conselho, mas se o conselho não fizer a sua parte, pode procurar o Ministério Público, pode preparar diretamente o delegado, né? Porque são situações que você tem que agir, não pode deixar, é a família dos outros, tem nada não tem nada E muitas vezes essa questão da violência, né, desse abuso sexual, acontece dentro de casa. A grande maioria. O agressor é pessoa de confiança, né? Na sua grande maioria das ocorrências, são pessoas de dentro de casa. É por isso que é um tabu você falar sobre isso. Por isso que existe o 18 de maio, que sempre é lembrado, né? Por conta disso. Mas ainda é uma situação que a família não gosta de falar, né? Ninguém não quer denunciar, falar. Mas é interessante que você realmente se posicione contra isso. Abuso de criança e adolescente é um crime mais repugnante que se possa imaginar, não é? E você vê aí E tem muitos casos aqui na nossa cidade, muitos. Infelizmente, assim como a violência contra a mulher, a violência contra a criança e o adolescente também, ele tem o seu número elevado, né? E a gente vê as punições, a gente não sabe o que é que acontece. Você vê a televisão todo dia. Um estuprador preso e a sociedade repugna. Todo mundo sabe que eles sofrem muito quando chegam lá nas cadeias. Mas todo dia acontece. Todo dia descobre um abusador. Né? Consegue inibir, né? Você vê as denúncias e o pessoal ainda fazendo ainda. E um alerta para os pais terem cuidados, né? Atenção aos filhos, ao uso do celular também. Eu acho que a criança tem a sua etapa para viver cada coisa. Olha, como tudo na vida tem os seus prós e os contras. O celular também. Eu tenho uma neta de 9 anos. Eu tenho outra neta de 4. Outro neto de 8. E o mais novinho de 2 anos. Eu falo todo dia com a minha neta. Todo dia quando eu a vejo eu falo. Ontem mesmo foi uma noite. Vamos conversar. Você está passando mais tempo no celular do que conversando com a gente. Por que 9 anos, 10 anos, eles já se isolam. Chega numa casa, você pode ver. Pega um celular e já vão para um canto. E aí, o que é que ele está vendo nas redes sociais? O conteúdo, né? O conteúdo fosse menos estudando, né? Não, aí eu sempre questiono. Olha, você não pode ver nada de adulto. Não é o momento de você ver. E aí a gente perde o contato com os filhos, com os netos, por conta que eles se restringem ao celular. Então, assim, esses jovens, essas crianças estão perdendo o momento mais importante da vida deles, que é brincar
de pula-pula, De corda. correr, de corda. Adorava brincar boneca, de pula-corda. Eu até brinco com meu neto, bora se melar aqui na areia, vamos aqui, não tem essa história não. Ainda hoje tem um monte de ursinho Não e é? boneca. Então, assim, em casa. é muito preocupante essa situação dos nossos filhos, nossos netos, para o futuro, em relação à tecnologia, não é? Por conta disso, desse Até acesso. para dificuldade de relacionamento no futuro, né? Exatamente. Eles estão tendo acesso a muitas informações que às vezes podem não, eles confundem a cabeça e eles perdem esse contato mais direto, né? Com os pais, de conversar, de brincar, de entender, de se relacionar. Eles estão perdendo essa magia que é o relacionamento de criança. Eu estava abraçando a E minha se neta. revoltando também. A minha neta de 9 anos disse assim, olha, você está crescendo, eu vou fazer uma mágica para você não passar desse tamanho. Não, eu quero crescer logo. Ela dizendo, Meu disse assim, olha, Deus. pois se você crescer, mesmo assim eu vou botar no braço, vou lhe cheirar, vou lhe abraçar e vou lhe mimar. Ela, não, vovô, quando eu estiver grande não pode não. Eu disse, Ah, é? vou fazer. Então são esses momentos que perde, você perde, a criança está perdendo, né? E é muito preocupante isso. É, Você tocou um exatamente. ponto muito importante sobre esse cuidado. Mas o que é que acontece hoje? O menino está chorando, está gritando. Pega o celular, menino. Parece que é um analgésico. Bota- Você joga o celular na mão do menino, Acabou. o menino. Acabou a birra, né? Essa minha neta de 4 anos, a gente fica gritando, procurando por ela. Cadê a Ana Helena? Cadê a Ana Helena? Ela tá no cantinho lá. Olhando. E sabe mais do que a Você gente. tá- com certeza. E eu fico assim, vamos conversar, vamos brincar. Meu sobrinho de 2 anos, ele já sabe como é que faz pra tentando bloquear a tela. É. Desbloquear. E ele tem 2 anos. Ele fica assim, ó. Pega o meu dedo e fica, ó. Pois é, essa é mais uma preocupação pra gente educar os filhos. Por isso que antigamente as pessoas assim, era mais fácil criar os filhos, né? Tinha família com 10, 15 filhos. Hoje, quando você tem 2, já é Querem muito. ter no máximo Já é 2 difícil filhos. não é? controlar, né? É muito difícil para você controlar. É aquela maior loucura do mundo. Então a gente fica muito atento sobre isso. É preocupante. Muito. E tema relacionado à nossa proposta de hoje, né? Família. Família. Porque a família não é só o conflito, a família não é só o judicial, a família é o convívio, né? É o convívio diário. É a primeira instituição, né? É a casa da É a cidadania. base da sociedade. A base né? da sociedade é a casa da cidadania que você entra. Quando você tem uma família que ela é constituída nas bases fundamentais, né, do respeito, da consideração, você vai ter filhos, netos também com esse referencial, né? Mas infelizmente hoje, e já vem um desgaste aí, que as famílias estão se deteriorando, né? Aí jogam para o professor. O professor não é mais um educador, é um criador. Eles querem que toda a malcriação o professor Vá resolva, para- né? Corrija, né? Corrige. Então não dá mais para isso. E a família se distanciou muito da escola, não é? Então, assim, nós temos que repensar esse modelo de relacionamento família, escola, sociedade, sob pena da gente estar aí com um caos daqui a um tempo. Essa é a palavra-chave, né? Eles que vão estar no futuro. E a gente tem que pregar mais. Muita gente hoje não fala, acho careta, não gosta de falar sobre o amor, o sentimento, né? Eu ainda gosto de falar nisso. Eu E ainda até mesmo gosto de dizer não às só pessoas- falar, mas demonstrar, Pois né? é, você fazer isso, você dizer para uma pessoa que gosta. Uma vez eu tava assistindo um filme que retratava os acontecimentos do 11 de setembro. Um dos aviões que foram interceptados pelos próprios passageiros, eles derrubaram esse avião, um que ia cair lá no Pentágono. Por quê? Porque lá tem telefone, né? Eles ficavam ligando, eles dominaram o avião, eles ficaram ligando, aí estão dizendo, olha, jogaram 2 aviões aqui no World Trade Center. Olha, aí começaram, eles vão fazer isso aqui também. Aí se juntaram para tomar um avião, para não deixar também matar mais pessoas. E nesse período, um ligava para casa e dizia assim, olha, eu te amo. Olha, a chave do cofre, tá, o segredo é esse. Eles Oh, começaram meu a Deus. fazer, se despedindo, né? Aí eu sempre digo assim, eu nunca vou passar por isso. Porque sempre eu aproveito as oportunidades de dizer para as pessoas que eu amo. Eu também acho Eu interessante. abraço, eu beijo, eu digo palavras carinhosas, porque eu não sei se amanhã eu vou ter essa oportunidade de dizer. Mas a combinação do cofre também está Você disponível. também Não, diz. eu ando, eu já, para algumas pessoas eu digo, olha, vocês têm que me ajudar a fazer o cofre primeiro agora, para depois eu Olha. dividir a chave. Pra aqui. pra ter uma possível divisão. Exatamente. Mas já estou cuidando, já tenho filhos advogados, né? Um já está cuidando do escritório, assim, pronto, as dívidas você já sabe do escritório Já aqui, sabe os onde é que trabalhos tá, você já né? sabe onde é que O está. papai dizia que a única herança que o pai pode deixar pro filho é o estudo. E sempre é o maior, esse aí é o Sempre o maior. Isso maior. é um ditado que é mais do que Persiste presente até hoje. hoje, né? E a gente tem que sempre ressaltar isso aí. Porque é através da educação que você consegue tudo.
Você consegue Nunca tudo. ninguém pode lhe tirar o seu conhecimento, né? Exatamente. Superados os temas. Foi um excelente. O doutor queria Conversa. falar algum tema mais, acrescentar alguma coisa? Olha, não sei se deu pra vocês notar, eu gosto de falar muito, né? A gente também. Eu fico- Ainda bem, porque a Ah, ideia eu é essa, também. né? A ideia é Pois é. conversar. Assim, a minha vontade sempre é de poder contribuir, né? Com um pouco que a gente sabe, com um pouco que a gente vê, com um pouco que a gente sente. A gente gosta de falar, de contribuir. Advogado fala, né? Gosta de Pois falar. é, e eu gosto sempre, por isso que eu sou apaixonado por direito de família, que eu sou muito emotivo, né? Eu sou muito emotivo por conta disso. Eu acho que o advogado, e eu já ouvi de uns certos professores dizendo, o advogado ele é um ser social, ele tem que ter sensibilidade. Ser psicólogo É. também. A gente é tudo, então a sensibilidade do advogado, ele já lhe condiciona a compreender o seu papel social, né? Compreender aquilo que não só é uma ação, não é só um processo. Por conta daquilo, tem toda uma situação que você pode estar ajudando, você pode estar contribuindo. E esse é o nosso papel. É por isso que eu amo a OAB, amo a advocacia. Sempre estou atento, estou aqui contribuindo. Eu sempre digo que enquanto eu tiver força, e espero que Deus me dê muita força ainda, eu estarei do lado da advocacia, independente de com mandato ou sem mandato, mas contribuindo. Apesar de que nós somos voluntários, né? Mas às vezes pensa assim, é presidente da OAB, ele tem uma remuneração. tá Nós enchendo os somos, bolsos. nós somos voluntários, a gente tira dinheiro do bolso para pagar combustível, para estar custeando as despesas da gente em eventos, por conta da gente gostar de trabalhar pela advocacia. Doutor Itade, parabéns por estar contribuindo, né? Aí pela nossa casa, Casa da Cidadania, que é a OAB. Eu também defendo muito a OAB. Sempre E estou do lado. Eu estou vendo, você sempre está lá do lado da gente Estou. nos nossos eventos, e a gente aproveita a oportunidade para conclamar aqui a advocacia, para conclamar os estudantes de direito e até aqueles também que gostam do direito, mas que ainda não se decidiram pela profissão, né? Que venha cursar. Eu não imaginava, eu lhe confesso que quando eu fui fazer direito na época, eu não O imaginava. senhor é advogado há quantos anos já? Eu já vou completar 30 anos. Então, Já. Bem. Eu estou aqui dizendo em primeira mão, próximo ano, vamos ver se a gente faz uma festa, né, Felipe? Vamos Ah, só. e não esqueça de convidar a gente. É. Pois Não é, então esqueça eu de acho convidar assim, a gente Deus, lá Deus lá tem na Canaã. Deus tem sido muito bom comigo por conta disso, a gente ter esse gosto. E eu sinceramente, eu não me vejo em outra profissão. Quando eu fui fazer direito, direito, eu vou fazer. Tem que porque ser eu por gosto amor, dele. a advocacia. Mas eu não me vejo hoje em outra profissão. Você não fez um concurso para juiz e tudo. Eu ainda que eu gostaria de ser defensor público ou promotor, porque também dá essa liberdade de você trabalhar pelas pessoas, né, para a sociedade. Mas a minha advocacia tem me dado tudo aquilo que eu acho que mereço, que é a paz, que é o conhecimento, que é o relacionamento. E as coisas ruins? Tem, mas a gente Tudo tem tem, mais né? coisas tem que boas do que relevar, as né? tem que O ruim relevar. a gente releva. É porque o mundo ele é cruel mesmo. Se o mundo fosse só maravilha, né? Não era o mundo, né? É. Mas eu digo que estou muito feliz. E eu estou muito feliz hoje aqui com essa oportunidade que vocês estão A gente também está muito nos feliz. dando aqui, de falar com vocês, de interagir, de estar aqui hoje nas redes sociais, nesse programa também, levando um pouco do nosso conhecimento da nossa vida também. É. E muito obrigado por ter Fez muito aceito bem. nosso convite. Obrigado, digo eu. E as portas estão sempre abertas. Caso queira voltar. Pronto. Então aqui, olhe que qualquer hora eu trago mais assuntos novos aqui para É, vocês. deixa né? aberto. Vamos falar depois do nosso encontro jurídico, né? Vamos Que sim. nós Pronto. iremos aqui fazer uma parceria com vocês. A E- OAB tem Pode ser. também essa oportunidade para fazer parceria com aqueles que querem contribuir com a advocacia. E vocês fazem esse papel aqui, é o papel também de estar divulgando o direito, de estar divulgando as ações também, isso é importante. Então, logo, logo tem novidade para a gente aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Foi um grande prazer recebê-lo e as portas estão sempre abertas. Seja nosso convidado eterno. Muito obrigado. Pronto, galera. Tchau, boa noite. Não esqueça de ativar o sininho e as notificações. Se vocês gostaram desse episódio, que eu tenho certeza que sim, né? Que um convidado excelente, Dr. Mauro Júnior. Inscreva-se no nosso canal, siga nossas redes sociais, pod_lege jurídico. Comente aí, galera, que o seu feedback é importante, entendeu? Curta E bastante vocês- também, compartilhe o vídeo, mande para os amigos, nos ajude a crescer. E isso é importante, né, John Kent? Porque isso nos motiva, né? No início do episódio foi falado que
o John Kenny foi reconhecido lá em outra cidade por estar apresentando o Podlegend, e a gente fica feliz com esse reconhecimento, né? E nos motiva Mais e melhor. justamente a fazer mais e melhor. E podemos também indicar convidados, quem quiser estar indicando, então, que queira ver aqui algum convidado diferente do nosso Podlegend, também pode estar... Igual o nosso convidado que é acessível, nós também somos, entendeu? Então não se acanhe, mande mensagens aí, justamente indique convidado, diga quem vocês querem ver aqui no Podlegend, entendeu? Que nós também somos acessíveis. A gente quer manter esse diálogo com vocês, viu? Então, boa noite, galera, e até a semana que vem tem mais. Boa noite. One lie, you get me so high, my desire blocks out the sun. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change.